Aleluia. Aleluya. Muito boa noite a todos, a paz de Cristo. Muy buenas noches a todos, la paz del Señor. Uma alegria estar com vocês hoje. Es una alegría para mí estar con ustedes E hoy poder repartir do pão sagrado da palavra de Deus. y poder repartir con ustedes una porción sagrada de la palabra de E Dios servi-los da mesa do Senhor. y servirnos en la mesa del Señor. Ficamos muito tristes ontem, eu e minha esposa, que cancelaram o nosso voo. Ayer mi esposa y yo estuvimos muy tristes porque cancelaron nuestro vuelo E queríamos estar aqui desde ontem, y queríamos estar aquí desde ayer porque só pudemos ter um almoço em Santa Cruz. porque solo pudimos tener un almuerzo en Santa Cruz hoy. Não, brincadeira, a gente queria ter estado no culto. Infelizmente quisiéramos haber estado en el culto ayer, Mas aprove a Deus que hoje a gente pudesse estar aqui. pero gracias a Dios hoy podemos estar aquí. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Y yo tengo una palabra de Dios para tu corazón. Ano passado eu estava pregando no México, El año pasado yo estaba predicando en México, na igreja de um amigo que é conhecido dessa casa, en una iglesia de un amigo que es conocido aquí en esta casa, pastor Rubem Penha. en la iglesia del pastor Rubén Peña. E eu pude conhecer o pastor Fidel, da Roca Fiel, lá de La Paz. Y allá pude conocer al pastor Fidel de la iglesia de Rocafiel La Paz. E foi quando ele fez há mais de um ano o convite para que a gente estivesse na conferência aqui com vocês. Entonces hace más de un año atrás él me invitó a ser parte de la conferencia aquí con ustedes en este año. E a gente realmente está muito feliz por servi-los. Y realmente estamos muy felices por poder servirles. Queria apresentar minha esposa Kelly, que está me acompanhando. Quiero presentarles a mi esposa Kelly, que me está acompañando. Agora, no próximo mês de novembro, nós vamos completar 29 anos de casados. Ahora en el siguiente noviembre vamos a completar 29 años de casado. Deus nos deu 2 filhos Dios nos dio 2 hijos que já estão crescidos, casados. que ya crecieron y están casados. E o mais velho já nos presenteou com 2 netos. Y el mayor ya nos regaló 2 nietos. No mês de novembro, o terceiro neto está chegando. Y en noviembre llega mi tercer nieto. E eu gosto sempre de, antes de pregar, Y me encanta antes de predicar dizer que sou pastor, decir que soy pastor, quase 31 anos. casi 31 años. Él, Eu. sí, Ok. él, no yo, Muito bem explicado. por si acaso. E essa é a congregação que Deus nos deu, nossa Y família. esa es la iglesia que Dios nos dio. Esa es mi familia. Então, Sua família. aí está o time completo. E essa é a foto de uma das nossas reuniões lá em Curitiba. Y esa es una foto de una de nuestras reuniones allá en Curitiba. Não tem como mostrar uma foto da igreja, No tengo cómo mostrarle más fotos de la porque a iglesia, foto não é a igreja não é o prédio, porque la iglesia no es el edificio, é o povo. la iglesia es el pueblo. Mas nós temos várias reuniões no domingo. Entonces nosotros tenemos varias reuniones el E domingo hoje, pela graça de Deus, não cabe numa foto. y hoy por la gracia de Dios no alcanza en una sola foto. Mas a gente tem servido a Deus também, não só na igreja local, Pero nosotros también venimos sirviendo al Señor no solo en nuestra iglesia local, mas por meio de um ministério de ensino ao corpo de Cristo. sino por medio de enseñanza al pueblo de Cristo abierto. Então, trabalhamos muito com produção de conteúdo digital e a literatura. Entonces trabajamos bastante en contenidos digitales y en literatura, en libros. Eu esperava que alguns dos nossos livros tivessem chegado aqui na Bolívia antes de mim. Yo esperaba que algunos de nuestros libros pudieran haber llegado a Bolivia antes que yo llegara. E houve uma dificuldade porque a editora é lá dos Estados Unidos. Y tuvimos un percance porque nuestra editora viene desde Estados Unidos. Mas nós estamos combinando isso com o pastor Alejandro. Pero ya lo venimos charlando con el pastor Alejandro E eu quero me comprometer publicamente. y me comprometo públicamente Nós vamos mandar um livro de presente para cada família. a que aqui. vamos a mandarle a Rocafiel un libro de regalo a cada familia. Queria agradecer também a acolhida do pastor Alejandro e Laura, Quiero agradecer también a la presencia del pastor Alejandro y Laura, que são muito amáveis, que son muy e amables, por nos cederem o púlpito. por darnos su tarima, su iglesia, E ao Henrique por nos traduzir. y a Enrique por traducirnos. Eu espero que você faça isso direitinho. Espero que lo haga bien, yo también. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Filipenses, no capítulo 3, en el capítulo 3. e nós vamos ler os versículos 7 e 8. Vamos a leer Filipenses 3, 7 y 8. Dice así: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Antes de falar do texto, Antes de hablar del eu texto, gostaria de começar falando de como Deus me ajudou a entender uma verdade por trás desse texto. quisiera hablar con ustedes sobre cómo Dios me ayudó a entender una verdad por detrás de ese texto. No dia 31 de dezembro En el día 31 de de diciembre 2007, de 2007, eu estava almoçando yo estaba almorzando e meus filhos já eram pequenos, eles tinham terminado de comer e saíram da mesa para brincar. y mis hijos ya habían terminado de comer, salieron de la mesa y se fueron a jugar. E eu estava conversando com a minha esposa. Y yo estaba charlando con mi esposa. E eu me lembro do momento em que eu empurrei o prato de comida já vazio, Y me acuerdo que en ese momento yo empujé el plato de comida que estaba vacío, olhei para ela la miré e falei para ela, nos próximos 21 dias, y les dije, en los próximos 21 días eu não vou comer mais nada. no voy a comer nada. A partir desse momento, Y desde ese momento, eu vou ficar só bebendo água nessas 3 semanas. en esas 3 semanas solo voy a tomar agua. Quando eu falei isso, ela regalou os olhos, Cuando preocupada. cuando la miré, abrió los ojos preocupada. Nunca tinha feito nenhum jejum maior que 2 semanas até então. Yo nunca había hecho un ayuno mayor que 2 semanas hasta ese entonces. E ela, com aquele ar de esposa preocupada, me pergunta, Deus te pediu para fazer isso? Y con su aire de esposa preocupada me preguntó, ¿Dios te pidió que lo hicieras? Eu falei, não, eu vou fazer porque eu quero. Y yo le dije, no, lo voy a hacer porque me da la gana. E eu falei para ela, 2008, Y en 2008 yo le dije, era o último dia do ano de 2007. era el último día del año de 2007. Eu falei, 2008 será na minha vida Yo le dije, 2008 será en mi vida el ano da busca. año de la Eu búsqueda. vou buscar Deus como eu nunca fiz antes. Yo voy a buscar a Dios como nunca lo he hecho Vou antes. jejuar como eu nunca fiz. Voy a ayunar como nunca lo Vou orar hice. como eu nunca fiz. Voy a orar como nunca lo he Vou hecho ler a antes. Bíblia como eu nunca li. Voy a leer la Biblia como nunca lo he hecho antes. E de fato, eu entrei com tudo no próximo ano. Y así sucedió. En 2008 entré el año de cabeza en Cristo. E fiz os 21 dias de jejum na água. Hice los 21 días de ayuno Estava solo con agua. separando bom tempo de oração. Separé bastante tiempo para orar. Cheguei a ler a Bíblia toda 2 vezes num mês. Leí la Biblia completa 2 veces en un mes. Eu estava assim mergulhado naquela busca. Yo estaba sumergido en mi búsqueda. E aí chegou o dia 19 de fevereiro, Y llegó el día 19 de febrero, 3 semanas depois de eu ter terminado o jejum. 3 semanas después que terminé mi ayuno. Então, nós tivemos uma experiência e foi a partir dela que Deus me fez entender o que eu quero compartilhar hoje. Nosotros en ese entonces tuvimos una experiencia que a partir de ella, de ahí sale la prédica que quiero compartirles hoy. Era uma terça-feira à noite Era un martes en la e noche nós tínhamos uma reunião com a nossa liderança da igreja. y esa noche teníamos una reunión con nuestro liderazgo. A gente não chamava isso de culto. En ese entonces no lo llamábamos culto. Não tinha louvor e adoração, não tinha oferta. No había alabanza, no había ofrenda. Apenas uma oração para abrir Era solo una oración para que abriéramos e uma palavra de ensino. y una palabra de enseñanza. Sempre procurando trazer alinhamento. Siempre buscando un alineamiento. Ou doutrinário, ou da nossa visão de trabalho, do coração. O era doctrina o era algo que nacía sobre cómo queríamos trabajar. Basicamente era uma reunião de treinamento apenas. Básicamente era un entrenamiento. E quando alguém fez a oração de abertura, Y cuando alguien terminó la oración de apertura, um dos nossos líderes passou a mão no violão uno de nuestros líderes agarró una guitarra e ele olha para mim e faz assim com o dedo pedindo, me deixa tocar uma só. y él me dice, déjame tocar solo una. Eu fechei a cara para ele e fiz assim, uma só. Yo cerré la cara enojado y le dije, una. Tipo, isso não é nosso propósito aqui. Le dije, o sea, tratando de decirle, ese no es nuestro propósito aquí. Mas quando ele começou a cantar, Pero cuando él comenzó a cantar, e ele falava sobre buscar a Deus naquela canção. y él hablaba sobre buscar a Dios en esa canción. Eu brinco que alguém lá no céu apertou o botão que ativa o modo glória da reunião. Yo chisteo que en ese entonces en el cielo alguien apretó un botón que era el modo gloria de nuestra reunión. Que de uma hora para outra, Porque de un momento a otro, algo aconteceu naquela sala. algo sucedió en esa Eu sala. nunca vi nada igual, nem antes e nem depois. Nunca vi algo igual, ni antes ni después. De um momento para outro, todo mundo começou a chorar. De un momento a otro, todos comenzaron a llorar. A maioria foi se ajoelhando, prostrando com a cara no chão. La mayoría comenzó a arrodillarse, algunos a echarse y postrarse contra su rostro. Um ou outro sentou no chão, encostado na parede. Algunos comenzaron a sentarse en contra de la pared. Mas era um choro coletivo. Pero era un llanto colectivo. Eu mesmo me via chorando de forma compulsiva. Yo mismo me veía llorar de una forma compulsiva. E eu não entendi o que estava acontecendo nem comigo e nem com os outros. Y no sabía, no entendía lo que sucedía ni conmigo ni con los demás. E eu começo a questionar
e perguntar: Espírito Santo, o que é que o Senhor está fazendo? Y yo comienzo a preguntar y cuestionar, Espíritu Santo, ¿qué es lo que estás haciendo? E Ele falou ao meu coração. Y Él habló a mi corazón. Ele me disse: estou chamando vocês Y Él me dijo, yo los estoy llamando a um lugar de arrependimento e quebrantamento profundo. a un lugar de arrepentimiento y un quebrantar E eu profundo. pensei, faz sentido todo esse choro com o chamado ao arrependimento. Y yo entendí, bueno, tiene sentido ese llanto con el arrepentimiento. Mas eu perguntei para ele: arrependimento de quê? Y yo comencé a preguntarle, pero ¿arrepentimiento de qué? O arrependimento tem que ser algo específico. El arrepentimiento tiene que ser de algo A gente não específico. pode se arrepender sem saber do que está arrependendo. No podemos arrepentirnos sin saber cuál es el motivo de nuestro E arrepentimiento. naquela hora o Espírito Santo voltou a falar ao meu coração. Y en ese momento el Espíritu Santo volvió a hablar a mi corazón. E diz: vocês precisam se arrepender por não estar me buscando como deveriam. Y el Espíritu Santo me dijo, ustedes deberían arrepentirse de no estar buscándome como deberían. E foi nesse momento que começou a minha crise. Y fue en ese momento que yo entré en crisis. Eu estava no ano da busca. Porque era mi año de la búsqueda. Eu tinha acabado de sair do maior jejum da minha vida. Estaba saliendo del mayor ayuno de toda mi vida. Orando e lendo a Bíblia, como a gente diz no Brasil, feito um condenado. Oraba y leía Biblia como dice, como un condenado. E eu dizia: se isso, a vontade, o sentimento, eu não verbalizei, né? Era: se isso não está bom para você, quando é que vai estar? Entonces, adentro de mí yo dije, bueno, si eso no es suficiente, entonces, ¿qué es suficiente? É lógico que eu não falei isso para Deus. Obviamente no se lo dije a Dios. Aprendi desde criança com os meus pais a respeitar pelo menos dois tipos de gente. Desde niño aprendí con mis padres a respetar dos tipos de personas. Quem é mais velho que você e tem mais autoridade que Los que você. son mayores que yo y los que tienen más autoridad que yo. E Deus é no mínimo os dois. Y por lo menos Dios es, en lo mínimo, los dos. Mas eu não consegui evitar sentir aquilo. Pero no podía evitar sentir E eso. parece que meu corpo queria gritar aquilo mesmo que eu estivesse mordendo a minha Y língua. parecía que adentro de mi cuerpo quería gritar esa impotencia, pero no podía. Mas a palavra de Deus diz Pero la palabra de Dios dice que a palavra ainda não me chegou aos lábios e o Senhor já conhece. que la palabra aún no salió por mis labios, pero Dios ya las conoce. Então, mesmo que você não fale, Ele está ouvindo. Y aún, entonces, aunque no lo digas, Él ya te escuchó. Você pensou, Ele ouviu. Pensaste, Él te escuchó. O que você vai pensar daqui a alguns anos, Ele já ouviu. Lo que vas a pensar de aquí a algunos años, Él ya lo sabe. Não tem como esconder absolutamente nada dele. No podés esconder absolutamente nada de Él. E apesar de eu não ter feito o questionamento da minha indignação, quando é que vai estar bom para você? Y aunque no haya hecho mi cuestionar de mi impotencia, de hasta cuándo o qué tengo que hacer, Ele me respondeu. Él me respondió. E me respondeu com uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Él me respondió con una frase que yo nunca más me voy a olvidar. Eu quero usá-la como tema da mensagem de hoje. Y quiero usarla como el tema de la prédica de hoy. Ele me disse: até que nada mais importe. Él dijo, hasta que nada más importe. Ele disse: quando você chegar ao ponto Él dijo, hasta que llegues a un punto onde nada, absolutamente nada, donde ya nada, absolutamente nada, é mais importante do que eu. sea más importante que yo. Ele diz: você chegou onde eu espero que você chegue. Él dijo, ahí llegas donde yo espero que llegues. Mas ele disse: nesse momento você não está caminhando para esse lugar. Pero en ese momento, y él me dijo, en ese momento no estás caminando hacia esa dirección. Ele me disse: você nomeou 2008 o ano da busca, Él me dijo, nombraste este año el año de la búsqueda, 2008, mas a única coisa que você melhorou pero la única cosa que mejoraste foi a sua performance. fue tu performance, tu rendimiento. Ele diz: você está quebrando todos os seus recordes Él me dijo, venís rompiendo todos tus récords, de jejum, de oração, de leitura bíblica. tu ayuno, tu oración, tu lectura bíblica, Ele falou: mas isso não significa pero eso no significa que o seu coração esteja me desejando mais do que desejava antes. que tu corazón me esté deseando más de lo que deseabas antes. Ele diz: a única coisa que você está melhor do que antes, La única cosa que estás haciendo mejor que que antes você cresceu, es que creciste, é que agora você está mais orgulhoso do que antes por causa da sua busca. es que ahora estás más orgulloso por la cantidad de búsquedas que estás haciendo sobre mí. E o chão sumiu debaixo do meu pé. Y el piso desapareció bajo mis pies. Nessa hora ele me guiou a Filipenses 3, 7, 8. Y en ese momento Él me guió a Filipenses 3, versículos 7 y 8. Que para mim era lucro ou ganho, Que para mí era ganancia, eu passei a considerar como perda. yo comencé a considerarlos pérdida. A pergunta é: do que ele está falando? Y la pregunta es, ¿de qué Él está hablando? Muitos de nós achamos que ele está falando de pecado, Nosotros creemos que Él está hablando de pecado, porque alguns de nós testemunhamos nossa conversão falando assim. porque algunos de nosotros hablamos de nuestro testimonio, de cómo conocimos a Cristo, por medio de ese Ao versículo. usar essa linguagem A luz- monetária, financeira, de ganho e perda,
la usamos para un lenguaje monetario, hablando de ganar, de perder. Mas ele não está falando de valores materiais. Pero él no está hablando sobre valores Ele materiales. está falando de outro tipo de valor. Él está hablando de otros valores. Traduzindo, o que para mim era importante, Traduciendo que para mí era importante, perdeu a sua importância. perdió su importancia. Porque eu descobri algo ainda mais importante. Porque yo descubrí algo que es aún más A importante. excelência do conhecimento de Cristo Jesus. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Essa palavra traduzida excelência, Esa palabra traducida excelencia, no original grego é hiperetio. en el original griego es Hiperetio. hiperecho. E ela significa aquilo que se sobressai, que diz respeito à proeminência, está acima. Y es lo que está arriba, es la preeminencia, es lo máximo. Então ele está dizendo, algumas coisas antes para mim eram muito valiosas, Entonces él está diciendo que algunas cosas para mí antes eran muy mas valiosas, comparado a algo tão mais valioso que eu descobri, pero cuando yo conocí algo mucho más valioso, essas coisas desvalorizaram, perderam a sua importância. lo que tenía aquí ya no tiene importancia. Ele não está falando só de pecado, Él no está hablando solamente de embora pecado, alguns de nós poderíamos dizer isso. aunque algunos de nosotros podemos afirmar que sí. Antes de converter o que para mim era lucro, Antes de convertirnos lo que para mí era ganancia, a bebida, el o alcohol, álcool, as drogas, las drogas, a imoralidade. la inmoralidad, Agora que eu me converti, ahora que me convertí, descobri que isso tudo conduz à morte e é perda, não é ganho. conocí que eso es pérdida y me conduce a la muerte. Mas Paulo não está falando disso. Pero Pablo no está hablando sobre O eso. primeiro argumento é porque no verso 8 ele diz, por causa dele, El primer argumento que tengo es que en el versículo 8 dice, por causa de él, eu considero como perda todas as coisas. Eu perdi tudo. por el conocimiento de Cristo, considero todas las cosas pérdidas. Ele não está falando só de coisas ruins. Él no está hablando solo de cosas malas, E se você olhar o contexto, pero si comenzamos a ver el contexto, você vai perceber que nos 3 versículos anteriores, vemos que en los 3 versículos anteriores, ele está falando de performance religiosa. él está hablando sobre una performance, un rendimiento E religioso. eu gostaria que a gente lesse do verso 4 ao 6, que são os 3 versículos anteriores. Y me gustaría que leamos Filipenses 3 del 4 al 6. Dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. E é depois disso Y es después de todo esto que ele vai dizer, as coisas que para mim eram lucro, es que él viene a decir que las cosas que para mí eran eu ganancia, passei a considerar perda. comencé a considerar las pérdidas. Ele está falando de performance religiosa. Él habla sobre una performance, un rendimiento Ele religioso. está dizendo, eu comecei cedo, precoce, prematuro, Yo comencé precoz, prematuro. circuncidado ao 8º dia de vida. Yo fui circuncidado al 8º día de vida. Seria o equivalente a alguém hoje dizer que quando nasceu foi apresentado e consagrado a Deus desde criança na igreja. Sería lo equivalente a que alguien un bebé que acaba de nacer fue consagrado en la iglesia. Quando ele diz que é da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, Cuando él dice que es del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, ele está dizendo, antes de meu pai me circuncidar ao 8º dia, él está diciendo, antes de que mi padre me circuncida al 8º día, meu avô circuncidou meu pai no 8º dia de vida dele. mi abuelo circuncidó a mi padre en el 8º día de Meu vida. bisavô fez isso com meu avô E no mi- 8º dia de vida Y mi dele. bisabuelo lo hizo con mi abuelo. E ele está dizendo que você pode subir toda a minha linhagem, a minha ascendência, até o patriarca Abraão. Pablo está diciendo, podés subir mi linaje y ver todo lo que está sucediendo hasta el padre Abraham. Então ele está dizendo o que tem aqui é história de fé nessa família. Él está diciendo, en mi familia hay una historia de fe. São gerações e gerações servindo a Deus. Son generaciones y generaciones sirviendo a Ele Dios. disse, se alguém acha que pode confiar na carne, Y él dice, si usted cree que alguien puede confiar en la carne, e é uma forma que a Bíblia usa para dizer de alguém que se orgulha da sua performance, y es una forma de que la Biblia diga que yo estoy orgulloso de lo que estoy haciendo, de mi Paulo performance. está dizendo eu mais do que qualquer um de vocês. Pablo está diciendo, yo mucho más que cualquiera de ustedes. Circuncidado ao 8º dia, Circuncidado al 8º día, da linhagem de Israel, de la linaje de da Israel, tribo de de Benjamim. la tribu de Benjamín. Ele diz, quanto à lei, fui fariseu. Y en cuanto a la ley, fui un fariseo. Normalmente, quando a gente ouve o termo fariseu, Normalmente cuando escuchamos la palabra fariseo, a gente lembra daqueles que Jesus chamou de hipócritas. nos recordamos de aquellos que Jesús llamó de hipócritas. Mas eles eram a seita mais severa dentro do judaísmo. Pero ellos eran la secta más severa adentro de todo el Eles judaísmo. eram praticantes
praticantes da lei determinados. Ellos eran practicantes de la ley determinados en hacerlo. Então, quando ele fala a respeito disso, Entonces, cuando él habla respecto de ele está eso, dizendo, eu era parte do grupo mais dedicado a estudar e praticar a Bíblia. él está diciendo, yo era parte del grupo que era más dedicado y más esforzado en practicar la Biblia. Até quando ele apresenta algo negativo, Hasta cuando él presenta algo que es que negativo, era ter perseguido a igreja, que era haber perseguido la ele iglesia, atribui isso ao zelo. él lo atribuye o lo trae al lado de ser celoso. Escrevendo aos Romanos, Escribiendo a los Paulo romanos, vai explicar que o zelo sem entendimento não é benéfico. Pablo viene a decir que el celo sin entendimiento no es benéfico. Mas ele diz que era mais zeloso do que os da sua idade. Pero él dijo que era más celoso que los de su edad. Basicamente ele está dizendo, eu errei em perseguir a igreja, Él dice así, yo me equivoqué al perseguir a la iglesia, mas a intenção era boa. pero la intención era O buena. que tinha aqui mais do que qualquer um de vocês era zelo. Lo que yo tenía más que cualquiera de ustedes era celo. Mas a última frase é a mais impressionante. Pero la última frase es la más impresionante. Quanto à justiça que há na lei, Cuanto a la justicia que hay en la ley, irrepreensível. Ele irreprensible. está dizendo, você pode pegar as centenas, centenas e centenas de preceitos da lei. Él está diciendo, puedes sacar varios conceptos de la ley E examinar minha vida sob qualquer perspectiva. y puedes examinar mi vida desde cualquier perspectiva que querrás. E vai descobrir que eu cumpri tudo aquilo que estava lá. Y te vas a dar cuenta que yo cumplí todo lo que estaba en esos preceptos y Então, conceptos. quando ele está dizendo, se você pensa que pode confiar na carne, Entonces, él está diciendo, cuando crees que puedes confiar en la carne, basicamente ele está dizendo, se algum de vocês acha que é o cara, él eu mais ainda. él está diciendo básicamente, Como traduzir isso? está diciendo, si alguno de ustedes se cree un tipazo, yo lo soy más, dijo Pablo. Mais do que para mim Más que para mí, era algo que eu dava importância, era lo que yo daba importancia, perdeu completamente a sua importância perdió totalmente quando eu importancia descobri aquele que é mais importante. cuando yo descubrí al que era más importante. É quando ele se torna mais Es importante cuando él se vuelve más importante que as outras coisas, que las otras cosas, inclusive a performance. inclusive la performance. Elas deixam de ocupar o primeiro lugar. Ellas dejan el performance deja de ocupar el primer lugar. Agora me entenda bem, Ahora, entiéndame bien, eu não estou falando contra a performance. no estoy hablando en contra del rendimiento, del buen O rendimiento. problema é quando ela substitui a paixão, o amor por Jesus. El problema es cuando nuestro buen rendimiento es cambiado por nuestra pasión de Jesús. Se ela for uma consequência, um efeito colateral da paixão, ela está tudo bem. Si el buen rendimiento es una consecuencia de mi pasión por Jesús, está todo bien. Mas quando ela se torna um substituto, aí nós temos um problema. Pero cuando yo cambio los valores y ella es la primera, ahí tengo un problema. Então você se lembra da mensagem de Jesus à igreja de Éfeso no Apocalipse? Entonces ustedes se acuerdan del mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso en Que Apocalipsis, diz, eu conheço as suas obras, o seu labor, a sua perseverança. que dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, yo conozco tu perseverancia, Vocês tu arduo trabajo. suportaram provas pelo meu nome e não desfaleceram. Soportaron pruebas por mi nombre y no desfallecieron. Colocar a prova os que dizem apóstolos não são, os achaste mentirosos. Encontraste los apóstoles que se dijeron apóstoles y no los eran, encontraste Ele mentirosos. está falando de uma igreja de alta performance. Él está hablando de una iglesia que tiene un buen rendimiento, Muito bom, por sinal. muy bueno por si acaso. Mas ele diz, mas tenho contra vocês, Pero yo tengo contra ustedes que vocês perderam o primeiro amor. que ustedes perdieron el primer amor. Ele está dizendo, o rendimento da busca, a performance de trabalho está lá em cima. Él está diciendo, tu performance, tu rendimiento, tu forma de hacerlo está increíble, Mas o nível de paixão está lá embaixo. pero tu pasión está aquí abajo. Agora, quando existe paixão, Ahora, cuando hay pasión, inevitavelmente também haverá performance. inevitablemente, si hay pasión, hay performance. E aí tudo bem. Y hasta ahí todo bien. Mas quando ela se torna uma maneira de mascarar a falta da paixão, ela é um problema. Pero cuando nuestro buen rendimiento se vuelve una máscara para nuestra falta de pasión, es un problema. Qual é o maior mandamento que temos na Escritura? ¿Cuál es el mayor mandamiento que tenemos en la Biblia? Quando perguntaram isso para Jesus, Cuando le preguntaron a Jesús, ele respondeu sem hesitar. él respondió sin pensarla dos veces. Marcos 12:30. Marcos 12:30. Amarás ao Senhor teu Deus Amarás a tu Dios de todo o teu coração, con todo tu com corazón toda a tua y alma, con toda tu alma com todo o teu y entendimento con toda tu e mente com todas as tuas y forças. con todas tus fuerzas. Amar a Deus Amar a Dios não é só um mandamento, no es solo un mandamiento, é o maior mandamento. es el mayor É o mandamiento. primeiro, Es el primero, é o mais es importante. el más importante. Agora, antes de falar do amor a Deus, Pero antes de hablar del amor de Dios, vamos falar um pouco de amor para que a gente entenda como deveria ser esse amor a Deus. hablemos un poco de amor para que entendamos cómo debería ser nuestro amor a Dios.
Se amar a Deus é um mandamento, Si amar a Dios es un mandamiento, isso não é uma opção. eso no es una opción. Nós somos obrigados a amá-lo. Somos obligados a amarlo. Como eu, Como yo, enquanto marido, como marido, sou obrigado a amar minha esposa. soy obligado a amar a mi esposa. Está lá na Bíblia. Está allá en la Biblia. Efésios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Maridos, Maridos, amai as vossas esposas. amen sus esposas. Agora eu fico pensando, Ahora yo me pongo a pensar, se nesses nossos quase 29 anos de casado, si ahora en estos nuestros casi 29 años de casado, cada manhã que eu acordo do lado da Kelly, cada mañana que él se despierta al lado de Kelly, eu dissesse para ela, eu amo você. yo le digo, te amo. E ela abre um sorriso de satisfação. Y ella me da una sonrisa muy feliz. E aí eu atropelo ela com a próxima frase. Y después de eso comienzo a darle palo con la siguiente frase. Digo, fazer o quê, né? Y le digo, ¿qué vamos a hacer? Eu sou obrigado a te amar. Soy obligado a amarte. Não tenho opção, No tengo opción. não tenho chance. No tengo chance. Então estamos aqui para isso. Vamos cumprir a obrigação. Para eso estamos. Hagamos nuestra Eu obligación. fico me perguntando Entonces yo me pregunto se ainda estaríamos casados si aún estaríamos ou casados qual seria a qualidade do matrimônio. o cuál sería la calidad del matrimonio. Pastor, mas o senhor não é obrigado a amá-la? Pero usted no es obligado a amarla. Sou. Es. E ela sabe disso. Y ella lo sabe. Então qual o problema? Entonces, ¿cuál es el problema? É que ela espera Es que ella espera que eu a ame não apenas por obrigação, que yo la ame no solo por não obligación, com mero senso de obrigação, no solo por obligación, mas com senso de prazer. sino con placer, con amor. Porque qual é a diferença? Porque ¿cuál es la diferencia? Se eu foco no cumprimento da obrigação Si yo me pongo a pensar en cumplir mi obligación e me dedico para ser um marido de alta performance e rendimento, y me dedico a ser un marido con alta performance, con buen rendimiento, isso não está atribuindo valor à pessoa dela. eso no atribuye un valor a su persona. É apenas uma maneira de eu valorizar a mim mesmo e o meu ego. Eso es solo una forma de que yo me valorice a mí mismo y levante mi E olhar ego. para ela e dizer, eu sou um bom marido, nem você nem Deus pode negar isso. Si yo la miro y digo, yo soy un buen marido, ni vos ni Dios me pueden negar eso. Então só sou bom porque eu quero manter um rendimento e performance. Entonces solo soy bueno porque quiero mostrar que tengo un buen E eu rendimiento. quero me orgulhar disso. Y yo quiero estar orgulloso de Mas eso. o foco não está no valor que ela tem. Pero el enfoque no está en el valor que ella tiene. Agora, quando de fato a gente entende o que é o senso de prazer, Pero cuando de verdad entendemos el sentido de que es hacer las cosas por placer, você comunica uma mensagem que valoriza a pessoa. comunicas un mensaje que valoriza a la Eu persona. descobri isso quando nós fizemos 10 anos de casado. Yo lo descubrí cuando hicimos 10 años de casado. Nós estávamos numa viagem missionária Estábamos en un viaje misionero e houve um problema com a companhia aérea y tuvimos un problema con la compañía aérea e eles nos obrigaram a fazer uma conexão de 2 dias em Paris. y ellos nos obligaron a ir a París por 2 días, muy Então, obligado. nós ganhamos esse passeio de graça nos nossos 10 anos de casado. Entonces ganamos ese viaje gratis por 10 años de casado. E eu levei ela para passear. Entonces la llevé a conocer. E nós fomos subir a Torre Eiffel. Entonces subimos a la Torre Eiffel. E eu esperei estar lá em cima para fazer a declaração de amor para ela. Entonces esperé estar hasta allá arriba para darle mi declaración de amor. E eu queria tanto ser criativo e mudar a fala para não ser algo só repetido. Y yo quería ser creativo, usar buenas palabras para que no fuera algo trivial. Como também queria tentar expressar algo importante. Y también quería expresar algo importante. E naquele dia, pela primeira vez, Y en ese día, por primera vez, eu simplifiquei tudo isso numa frase pequena. yo simplifiqué todo lo que sentía en una pequeña frase. E eu olhei para ela. Y yo la miré Eu falei, eu não apenas amo você. y yo le dije, no apenas te amo, Eu amo amar você. yo amo amarte. O que é que eu estava dizendo para ela? ¿Y qué era lo que yo le estaba diciendo? E estou colhendo os dividendos disso até hoje. Y sigo cosechando los frutos de eso hasta hoy. Eu estava dizendo para ela, Y yo le estaba diciendo, não é apenas a obrigação que me foi dada. no es solo por la obligación que me fue dada. Você me inspira a cumprir a obrigação e o dever. Me inspiras a cumplir mi obligación y A mi pessoa deber. incrível que você La é. persona increíble que sos Torna fácil o meu dever de te amar. hace fácil mi deber de amarte. Então, quando você foca no senso de prazer, Entonces cuando comenzás a mirar por el lado de hacer las você cosas está con placer, valorizando a outra pessoa. estás comenzando a ver las cualidades de la otra importância persona. dela. La importancia de la Quando você persona. foca só a performance, Cuando miras solo tu buen você rendimiento, está valorizando só a si mesmo. estás valorizándote a ti mismo E dizendo, no final das contas, y diciendo, al final de todo, o importante é que eu tenho do que me orgulhar. lo importante es que tengo algo para estar orgulloso de mí mismo. Agora, se a gente consegue entender isso Ahora, si logramos entenderlo no relacionamento humano, en el relacionamiento humano, por que é que não entendemos isso em relação a Deus? ¿por qué no logramos entenderlo en relación a Dios? Porque, basicamente,
Porque básicamente naquele dia de fevereiro de 2008, en ese día de febrero de 2008, Deus estava protestando a respeito disso. Él estaba mostrando a respecto de eso. Ele me fez lembrar de um episódio Él me hizo recordar un episodio do início do meu ministério. cuando yo estaba comenzando mi ministerio. Fui chamado como pastor para ajudar um casal. Yo fui llamado como pastor para aconsejar a una pareja. A gente brinca que o casal cristão não briga, tem excesso de comunhão. Nosotros jugamos que la pareja cristiana no pelea, tiene exceso de comunión. Então eles tiveram muita comunhão. Ellos tuvieron mucha comunión. Saiu muita faísca. Hubo muchas chispas por ahí. E já fazia uns 4, 5 dias que eles não resolviam o problema. Y ya hacía como 4 o 5 días que ellos no lograban resolver Então esa comunión. me chamaram para ajudar a intermediar a coisa. Entonces ellos me llamaron para poder ser un intermediario de esa Eu cheguei situación. todo receoso. Y yo llegué con miedo. Eu era recém-casado, sem muita experiência. Yo era un recién casado con poca experiencia. Eles tinham em torno de 20 anos de casado, E eles- que para mim na época era muita coisa. Ellos entonces tenían ya como 20 años de casados y para mí en ese entonces era mucha cosa. Então eu cheguei, quando entrei na casa, Entonces yo llegué y cuando entré a la casa, já perguntei, o que é que está acontecendo? yo les pregunté, ¿qué está pasando? Quem vai falar primeiro? ¿Quién va a hablar primero? E aí o marido levantou a mão Y el marido levantó la e mano falou, pastor, o senhor foi chamado aqui porque essa mulher é uma louca. y el esposo me dijo, pastor, fuiste llamado aquí porque mi esposa es una loca. Eu olhei para ele e falei, Jó chamou a mulher dele de louca e tinha razão. Vamos ver se você tem razão. Yo le dije así, Job llamó a su esposa de loco y él tenía razón. Então vamos ver se você tem razão. Entonces vamos a ver si tenés razón. Aí estabeleci as regras. Le establecí las reglas. Um de cada vez falando. Uno por turno va a hablar. Um não interrompe o outro. Uno no interrumpe al otro. E depois de eu ouvir os dois, a gente vai ver o que é que vai fazer. Y después de escuchar a los dos, vamos a ver qué podemos hacer. Então o marido começou. Entonces el marido comenzó. E enquanto ele falava, Y mientras él a hablaba, mulher ficou quieta o tempo todo. la mujer estaba calladita todo el Só que tiempo. nos últimos minutos, Pero en los últimos ela minutos, fazia assim com a mão. él le hacía así con su mano. Tipo, depois dele, minha vez. Diciendo como que termina él y me toca. E aí ele me disse, pastor, Y entonces él me dijo, pastor, quase 20 anos de casado. en casi 20 años de Essa casado, mulher sempre quis que eu fosse com ela no supermercado. esa mujer siempre quiso que yo fuera con ella al Eu supermercado. odeio supermercado. Yo odio los Eu supermercados. falei para ele, você não está sozinho. Y yo le dije, no estás solo en esa O decisión. sindicato é grande. El sindicato de esposos que no les gusta el supermercado. Foi depois de quase 20 anos. Entonces, después de casi 20 Eu años, me ofereci para ir com ela no supermercado. yo me ofrecí después de casi 20 años Ela para não ir con ella al pediu. super. Ella no me pidió. Eu que ofereci. Yo me ofrecí. E o senhor acredita ¿Y qué va a creer, pastor? que quando nós voltamos, Que cuando volvimos, ela me disse que nunca mais quer que eu vá com ela no ella supermercado. me dijo que nunca más quiere que vayamos al super. Ela é uma louca, ela não sabe o que quer. Ella es una loca, no sabe lo que quiere. Nessa hora ela falou para mim, Y en esa hora ella me dijo, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. pastor, yo nunca quise que él fuera conmigo al Ele super. ficou muito bravo. Ahí él se puso súper enojado. Ele já estava bravo antes. En realidad él desde un Ficou inicio ya estaba quase enojado. endemoniado nessa hora. Ese rato ya estaba casi endemoniado. E ele simplesmente começa a gritar, eu estou dizendo que ela é uma louca. Y entonces él simplemente comienza a decir, ella es una Eu loca. tenho testemunha. Yo tengo Aí ele testigos queria chamar os filhos para depor no tribunal. que querían llamar a los hijos para decir, es verdad, pastor. E eu lembro que eu falei para ele, espera um pouco. Y yo me acuerdo que le dije, espera un ratito. Olhei para aquela senhora, La miré a la señora falei, irmã, até eu estou com dificuldade de acreditar na senhora. y yo le dije, hermana, hasta yo tengo dificultad de creerte. Que a senhora nunca quis que ele fosse no supermercado. ¿En serio nunca quisiste que él vaya al supermercado? Nenhuma vez sequer. Ni una sola vez. Eu falei, eu vou te dar duas opções. Yo te voy a dar dos opciones. Ou você se explica, O te explicas ou você se retrata. o traes atrás todo lo que dijiste y Porque así se acabó. senão não dá para continuar essa conversa. Porque si no, no vamos a poder terminar esta charla. Ela olhou para mim e falou, eu me explico. Ella me miró y dijo, yo me explico. Ela falou, o que eu queria Lo que yo quería não é que ele fosse comigo no supermercado. no es que él fuera conmigo al O supermercado. que eu queria Lo que yo realmente é quería que ele quisesse ir. es que él quisiera ir conmigo al supermercado. E o que ela falou foi tão profundo, Y lo que ella dijo fue tan profundo eu levei uns minutos para conseguir entender. que yo me tardó en entrar al chip. Eu olhei para ela e falei, gostei dessa. Perdón. Eu olhei para ela. Eu falei, me ajuda a entender o que a senhora está falando. Entonces yo le dije, por favor, ayúdame a entender lo que estás diciendo. E ela disse, o que eu queria Lo que yo realmente quería não é que ele fosse no mercado, no es que él fuera al é supermercado, que ele quisesse ir. es que él quisiera Eu ir. falei, só está repetindo, não está Y explicando. yo le dije, señora, solo estás repitiendo, no estás Ela explicando. falou, ok, pastor, então vamos explicar direitinho. Entonces ella dijo, ok, pastor, vamos a explicarte despacito. Se o que eu quisesse
Si lo que yo quisiera fosse apenas que ele fosse no supermercado, es simplemente que él vaya al súper, ele teria todo o direito de estar bravo como está. él tendría todo el derecho de estar tan enojado Porque como está, supostamente ele teria dado o que eu queria. porque supuestamente él hubiera hecho lo que yo E quería eu não deveria estar reclamando dele ter me dado o que eu queria. y él no iba a estar reclamando de que yo, ¿entendieron? Que lo que yo quería. E o marido é isso mesmo. Y el marido sí es eso. Ela falou, pastor, o senhor precisa ver como que ele foi no supermercado. Y ella me dijo así, pastor, necesitaba ver cómo él fue al súper. A linguagem corporal fala muito. El lenguaje corporal habla demasiado. É evidente que ele não queria estar lá. Era muy notorio que él no quería estar en el Era uma cara supermercado. de desespero e de desgosto. Estaba con una cara de desesperado, de Ele ficava disgusto. olhando pro relógio o tempo todo, Él miraba todo el tiempo su reloj, tentando me apressar. tratando de apurarme. Ela falou, o senhor acha que eu imaginei que ele estava lá para me agradar? Y yo le dije, pastor, ¿usted cree que yo estaba allá? ¿Crees que yo creía que él estaba allá solo para agradarme? Ela falou, eu pensei, esse homem deve ter feito algo tão errado, Entonces yo pensé, ese hombre hizo algo tan mal, mas tão terrível, pero tan que ele terrible, está se perguntando qual a pior punição do mundo alguém merece por que ele fez. que él se preguntaba cuál es la peor punición, cuál es el peor castigo para algo que él había E hecho. ele entrou nesse modo de autopunição e disse, a pior coisa do mundo é ir no mercado com a mulher, eu vou lá, porque eu mereço isso. Entonces él dijo, mi forma de castigo es acompañar a mi mujer al súper. Ela Y la disse, acompañó. quem quer uma companhia dessa? Y ella me dijo, pastor, ¿quién quiere una compañía así? Então, se ele não consegue ir de boa vontade Entonces, si él no logra ir de buena gana, e nem ter prazer nisso, ni estar con placer en então não quero hacerlo, que ele vá nunca mais. entonces yo nunca más quiero que él vaya. O bem dele e meu. Para su bien y para mi bien. Eu olhei para ele, Yo lo miré ela tem razão. y yo le dije, tiene razón. Nesse dia, En ese día, em fevereiro de 2008, en febrero de 2008, o Espírito Santo falou comigo. el Espíritu Santo habló conmigo. O que eu esperava de você Lo que esperaba de vos é que você quisesse me buscar. es que quisieras buscarme. E não apenas que você me buscasse. Y no solamente que me buscaras. Que o que você está fazendo Porque lo que estás haciendo não é muito diferente daquele marido. no es muy diferente de lo que ese marido está haciendo. Você disse que está lendo a Bíblia como um condenado. Me dijiste que estás leyendo la Biblia hecho un condenado. É o que parece. Es lo que parece. Que você está pagando uma sentença e uma punição. Que estás pagando un castigo leyendo la Biblia. Então você fica até tarde lendo. Entonces hasta tarde te pones a Mas o que você leer, queria era estar dormindo. pero lo que realmente querías era estar durmiendo. Então você está orando e ficando sem comer. Entonces estás orando y quedándote sin comer, Mas você não queria fazer isso. pero no querías realmente hacer E o eso. seu esforço Y tu esfuerzo não é para me valorizar. no es para darme valor. Não é porque você quer mais de mim do que queria antes. No es porque querés más de mí de lo que querías antes. Apenas está te dando material para você ficar mais orgulhoso. Apenas te da un material para que tengas tu orgullo y tu ego más grande. Por que você acha que Deus nos deu livre-arbítrio? ¿Por qué creen que Dios nos dio el libre albedrío? Porque Ele não queria apenas que nós o buscássemos, Porque Él no quería simplemente que nosotros lo buscáramos, mas que isso fosse fruto de uma escolha, sino que eso fuera fruto, una decisión, de una de elección, desejo. de un deseo. Se fosse para fazer obrigado, Si fuera para hacerlo obligado, era mais inteligente Ele não ter dado direito de escolha. sería más inteligente de parte de Dios no darnos la opción de elegir. Ter programado a gente como robôs autômatos a só fazer o que Ele queria. Nos hacía como robots con una programación solamente para hacer lo que Dios quería. E nós não temos percebido como nós nos perdemos no meio do processo. Y nosotros no nos damos cuenta cómo nos venimos perdiendo en medio al proceso. Existem muitos crentes que nem estão buscando a Deus. Existen muchos creyentes que ni siquiera están buscando a Dos Dios. que estão buscando a Deus, tem muita gente fazendo isso da forma errada. Y entre los que buscan a Dios hay muchos que lo hacen de la forma equivocada. Tem uma frase do grande escritor C.S. Lewis que mexe muito comigo. Hay una frase de un escritor que se llama C.S. Lewis que habla mucho a mi corazón. Ele diz assim, o cristianismo, Él dice así, el cristianismo, se é falso, si es falso, não tem nenhuma importância. no tiene importancia. Se é verdadeiro, Si es verdadero, tem infinita importância. es de infinita importancia. Mas ele dizia, o que ele não pode ser Pero él decía, lo que no puede ser é de moderada importância. es que sea moderada importancia. E para muitos de nós, Y para muchos de nosotros, que expressamos seu cerne da nossa fé, lo que expresamos de nuestra fe passou a ter moderada importância. llegó a estar en un punto moderado de importancia. Então, algo que nós temos que nos questionar. Entonces es algo que realmente necesitamos preguntarnos. Depois de me fazer entender esse dilema de performance versus paixão, Después de hacerme entender ese dilema entre
buen performance y pasión, A segunda coisa que Deus chamou minha atenção naquele dia la segunda cosa que Dios me llamó la atención ese día foi para o que eu defino ser a razão da nossa existência. fue para lo que yo defino como la razón de nuestra existencia. Por que é que Deus nos criou enquanto humanidade? Entonces pregunto, ¿por qué es lo que Dios nos creó como humanidad? Em Atos capítulo 17, En Hechos 17 nós temos Paulo pregando em Atenas. tenemos a Pablo predicando en Atenas. Era o maior palco da filosofia do mundo dos seus dias. Era el mayor escenario de lo que estaba sucediendo en sus días. Da filosofia mesmo. De la filosofía, el mayor escenario de filosofía. Talvez nenhum outro lugar do mundo Quizás en ningún otro lugar del mundo tivesse tanta gente por metro quadrado tenía tanta gente por metro cuadrado, fazendo aqueles questionamentos existenciais básicos. hacía tantos cuestionamientos esenciales básicos. Quem eu sou? ¿Quién yo soy? De onde eu vim? ¿De dónde vengo? Para onde eu vou? ¿Y hacia dónde voy? E é para essa gente com sede de resposta Es para esa gente con sed de respuesta que ele fala da criação divina. que Pablo habla de la creación divina. Atos 17, Hechos 17, verso 26 e 27. verso 26 y 27 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. O verso 27 começa com indicativo de propósito. Para quê? El verso 27 comienza con un indicativo de un propósito. ¿Para qué? Por que Deus de um só fez todos nós? ¿Por qué Dios de uno solo hizo todos nosotros? Para que buscassem a Deus. Para que buscásemos a Dios. Então, para que é que nós existimos? Entonces, ¿para qué es que nosotros existimos? Para buscar a Deus. Para buscar a Dios. Mas Paulo continua Pero Pablo sigue e diz: se alguma maneira palpando, y dice, si de alguna manera palpando possam achá-lo, puedan hallarle, ainda que não esteja longe de cada um de nós. aunque no esté ciertamente lejos de cada uno de nosotros. Então ele está falando de buscar apalpando, tateando. Entonces él está hablando sobre buscar a Dios palpando, tocando, buscando. Quem faz isso? ¿Quién es el que hace eso? Que sai apalpando ou tateando? ¿Quién es el que ¿Quién está comienza a buscar pero palpando? Quem está desprovido ou limitado da visão. Es el que tiene problemas de visión. E Paulo está falando da cegueira espiritual do homem. Y Pablo habla aquí de la ceguera, falta de visión espiritual del hombre. E que ele precisa buscar, ainda que na sua limitação, onde está Deus. Y él, aún en su limitación, necesita buscar dónde está Dios. E muitos de nós fizemos isso. Y muchos de nosotros hicimos eso. Muitos de vocês bateram em muitas portas antes de ter um encontro com Cristo. Muchos de ustedes tocaron muchas puertas antes de tener un encuentro Estavam con apenas Cristo. procurando onde ele está aqui, não está nesse lugar, não está nesse. Estaban simplemente buscando dónde está. No, no está aquí, no está aquí. ¿Dónde está? No lo encuentro. Mas ele nunca esteve longe, Pero él nunca estuvo lejos. porque ele não quer dificultar essa busca. Porque él no quiere hacer más difícil esa Quando búsqueda. meus filhos eram bem pequenos, Cuando mis hijos eran bien pequeños, eles têm os dois, têm 3 anos de diferença na idade. entre los dos tienen 3 años de diferencia. Então eu brinquei com cada um a mesma coisa em épocas diferentes. Entonces yo jugué con cada uno lo mismo, pero en épocas distintas. Quando eles eram bem novos, Cuando ellos eran bien chiquitos, eu brincava de me esconder yo jugaba a esconderme e eu queria que eles me achassem. y yo quería que ellos me encontraran. Mas como eles eram muito novinhos, Pero como ellos eran muy pequeños, eu não podia dificultar o desafio. no podía ser muy difícil el Então eu desafío. me ajoelhava na frente do sofá, Entonces yo me arrodillaba delante del sofá, cobria só a cabeça com a almofada tapaba solo mi cabeza con la e almohada deixava todo o corpo para fora. y dejaba todo mi cuerpo del lado de afuera. Então eles iam correndo e diziam: achei você. Entonces ellos venían corriendo y me decían, ah, te encontré. E eu ria com eles e celebrava aquilo. Y yo me reía con ellos y celebrábamos esa victoria. Nunca olhei na cara deles Nunca miré en su para cara dizer quem é que não acharia com esse corpo todo pro lado de y fora. para decirle quién no me va a encontrar si estoy con mi cuerpo todo del lado afuera. Porque para a limitação deles, Porque para su limitación eu tinha que ajudá-los. yo necesitaba ayudarles. À medida que cresciam, A medida que iban creciendo, comecei a me esconder atrás da cortina. yo comencé a ocultarme detrás de una Mas cortina, deixava o volume do corpo para fora e os pés do lado de pero fora. dejaba el volumen del cuerpo al lado afuera. Porque eu queria que eles achassem. Porque quería que ellos me Deixa eu te encontraran. dizer que com Deus não é diferente. Déjame decirles que con Dios no es distinto. Buscar-me-eis. Buscarme. Buscar-me-eis e me achareis. Me buscaréis y me hallaréis. Quando me buscarem de todo o vosso coração. Cuando me busquen de todo corazón. Ele disse através de Jeremias: Él dijo a través de Jeremías: serei achado de vós, diz o Senhor. seré hallado por ustedes.
Ele quer ser achado. Él quiere ser encontrado. Mas qual é a busca que dá resultado? Pero ¿cuál es la búsqueda que trae un Ela resultado? precisa de um segredo. Ella necesita un secreto. Você vai me buscar Ella dice, me vas a buscar e vai conseguir me achar y me vas a encontrar quando fizer isso de todo o coração. cuando lo hagas de todo tu corazón. Se não colocarmos todo o coração, Si no colocamos todo el corazón, essa busca nunca terá o resultado que poderia. esa búsqueda nunca tendrá un resultado. Então a importância de chegar ao lugar onde nada mais importe, Entonces la importancia de llegar a un lugar, hasta un lugar que nada más importa, quando ele é mais importante do que qualquer outra coisa, cuando Él es mucho más importante que cualquier otra cosa, é porque essa é a busca que dá resultado. es porque es la búsqueda que trae resultados. Essa é que nos permite achá-lo. Esa es la búsqueda que nos permite encontrarlo. John Wesley foi um grande avivalista do século XVIII. John Wesley fue un gran avivalista del siglo XVIII. E ele tinha uma afirmação que mexe muito comigo. Y él tenía una afirmación que toca mucho mi corazón. Ele dizia que não se admita no coração outro desejo ou propósito, Y él dice que no haya otro deseo o propósito en tu corazón cujo objeto supremo não seja ele. que no sea Él como su objeto supremo. Cristo precisa ter esse lugar de importância. Cristo necesita tener ese lugar de importancia. E o que muitas vezes tem nos privado de dar a Ele esse reconhecimento. Lo que muchas veces nos privatiza de darle ese reconocimiento, Esse é meu último tópico. y ese es mi último punto, É um problema que muitas vezes nós não enxergamos como problema. es un problema que muchas veces no lo vemos como un problema. Naquela terça-feira à noite, En ese naquela reunião martes, com os líderes, que eu falei que tudo começou, esa reunión que les conté de un martes en la noche de la guitarra, o Espírito Santo falou comigo. el Espíritu Santo habló conmigo. Você sempre pregou que o pecado é o grande inimigo do homem. Y él me dijo, siempre predicaste que el pecado es el gran enemigo del E hombre. você está certo quando o classifica como inimigo, Y estás correcto cuando lo clasificas como un enemigo, mas está errado pero estás equivocado quando acha que é o único inimigo. cuando crees que es el único enemigo. Ele diz para muitos de vocês Y él dice para muchos de ustedes que já entenderam o quão sério e perigoso é o pecado. que ya entendieron cuán serio y peligroso es el E pecado estão vivendo uma vida que o evite. y están viviendo una vida que evita el pecado. Deus diz que tem um outro inimigo, Dios dice, hay un otro enemigo muito mais sutil, mucho más que sutil, não parece ser inimigo, que no parece ser enemigo, mas tem sabotado o relacionamento de vocês. pero comigo. que viene saboteando tu relacionamiento con Dios. E Deus falou comigo a respeito de algo que eu vou chamar de distrações. Y Dios vino hablando conmigo sobre algo que se llama distracciones. Quando Deus envia Moisés a Faraó Cuando Dios envía a Moisés al faraón com uma mensagem: con un mensaje, deixa meu povo ir para que me adore. deja que mi pueblo vaya para que me adore. A Bíblia nos diz lá no livro de Êxodo, no capítulo 5, La Biblia dice en el libro de Éxodo 5, dos versículos 7 a 9. en los versículos 7 al E 9, basicamente a história termina com o Faraó dizendo: vocês devem estar muito desocupados para pensar em adoração, muito ocioso. termina la historia diciendo faraón, ustedes deben estar muy desocupados para estar pensando en adoración. O texto em espanhol diz: estão ociosos. El texto en español dice, están ociosos. Então ele decide que iria enchê-los de trabalho, Entonces el faraón decide llenarlos de trabajo para que eles não tivessem tempo de pensar em adoração. para que ellos no tuvieran tiempo de pensar en É o adoración. que diz o verso 9. Es lo que dice el versículo 9. Então vamos intensificar o serviço sobre eles, Entonces el faraón dijo, vamos a aumentar el servicio que ellos tienen para que eles fiquem tão ocupados para que ellos estén tan ocupados e não prestem atenção no chamado à adoração. que ya no le pongan importancia al llamado de la Quando adoración. você olha para a tipologia bíblica, Cuando miras a la tipología a bíblica, saída de Israel do Egito é uma figura da nossa redenção. la salida del pueblo de Israel de Egipto es una figura de redención. Eles eram escravos de um tirano, Ellos eran esclavos de un rey tirano como eu e você éramos de Satanás, o imperador das trevas. y estaban bajo Satanás, el emperador de las tinieblas. Assim como eles saíram no dia em que o Cordeiro da Páscoa foi morto, Así como cuando ellos salieron en el día que el Cordero de la Pascua fue muerto. Paulo escreve aos Coríntios e chama Cristo de o nosso Cordeiro Pascal. Y ¿quién? Pablo escribe a los Coríntios. Corintios como Cristo como nuestro Cordero Pascual de Pascua. Há um paralelo. Es un paralelo. Quando eles saem do Egito,
Cuando ellos salen del e Egipto param no Monte Sinai, y paran en el monte Sinaí, Deus faz uma declaração sobre eles. Dios hace una declaración sobre Está lá em ellos. Êxodo 19, 5 e 6. Está en Éxodo 19, 5 y A 6. mesma declaração foi repetida sobre nós, os salvos do Novo Testamento. La misma declaración fue hecha sobre nosotros los salvos del Nuevo Testamento. Vocês são a nação santa, Ustedes son la nación santa, geração eleita, generación electa, povo de propriedade exclusiva de pueblo Deus. de propiedad exclusiva de Dios. Paralelo é o mesmo do início ao fim. Es paralela la misma del inicio al fin. Então, se você pensar nesses termos, Entonces, si pensás en esos términos, Faraó é uma figura de Satanás. Faraón es una figura de Satanás E hoje que hoy continua tentando nos encher de distração, nos sigue intentando llenarnos de distracción para que a gente não busque a Deus. para que nosotros no busquemos a Dios. Mas normalmente, Pero normalmente a distração, la distracción, diferente do pecado, diferente del pecado, ela não é vendida numa embalagem de algo errado. la distracción no es vendida como el pecado en un empaque malo, Mas sempre com algo bom. pero la distracción siempre viene como algo bueno. Então, no Novo Testamento, Entonces, en el Nuevo Testamento nós vemos Jesus em Lucas, no capítulo 14, vemos a Jesús en Lucas capítulo 14, no verso 15. en el versículo 15. A Bíblia diz que ele estava numa mesa La Biblia dice que él estaba en una mesa e ele está ensinando sobre o reino de Deus. y él estaba enseñando sobre el reino de Dios. E a Bíblia diz que dos que estavam sentados à mesa, Y la Biblia dice que uno de los que estaba sentados en la acho que mesa, podemos ler o texto, leamos el texto. do verso 15 até o 20. Vamos a leer del 15 hasta el 20. ¿Me acompañan? Oyendo esto, uno de los que estaba sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. E todos começaram a excusar-se. Y Essa frase é muito importante. versículo 18, y todos comenzaron a excusarse. O primeiro disse: El primero dijo: dizendo, Antes de falar das desculpas, antes de hablar de las disculpas, vamos falar do convite. vamos a hablar sobre la invitación. A Bíblia fala de um banquete. La Biblia dice de De un una banquete, ceia. de una cena. Quando a Bíblia fala de ceia ou banquete, Cuando la Biblia habla sobre cena o banquete, nunca está falando de apenas sentar para comer no sentido de nutrição, la Biblia no está hablando sobre simplemente sentarse en un sentido de nutrirse al cuerpo, mas fala de relacionamento. pero habla sobre relación. Você chama pessoas que você valoriza, Llamas a personas que le das valor, que você quer ter tempo junto. que querés tener tiempo Não é o juntos. tipo de refeição fast food que come correndo e levanta. No es el tipo de comida o de comida fast food. Comida rápida. Eso. Mas você está focado no relacionamento. Esa cena se habla de que estás enfocado en una E relación. nós precisamos lembrar do que Deus quis desde que criou o homem. Y nosotros necesitamos recordarnos de lo que Dios quiso desde que creó Quando ele al colocou o hombre. primeiro casal lá no jardim do Éden, Cuando él puso la primera pareja allá en el jardín del a Edén, gente brinca que ele não respeitou nem a lua de mel do casal. nosotros jugamos que Dios no respetó ni la luna de miel de la pareja. Todo dia ele ia visitar o casal. Todos los días él iba a visitar a la pareja. Eu levei um mês Yo llevé un mes. para fazer uma ligação pro meu filho depois que ele casou. Yo tardé un mes en llamar a mi hijo después de que él se casó. Uma ligação telefônica, não Uma- estou nem falando de uma visita. Una llamada por teléfono, no estoy diciendo ni una Para dar visita. espaço para ele. Les di espacio, Mas Deus estava lá todo dia. pero Dios estaba allá todos los Ele días. estava dizendo pro casal: Y él estaba diciendo a esa vocês pareja: podem festar à vontade. ¿Ah? Vocês podem fazer festa à vontade. Ustedes pueden hacer fiesta cuando les dé la gana, Mas todo dia pero todos los eu días quero ter comunhão e relacionamento yo com quiero vocês. tener comunión y relación con ustedes. Quando o homem pecou, Cuando el hombre pecó, você lembra qual foi a pergunta de Deus para Adão? ¿se recuerdan cuál fue la pregunta de Dios para Adán? Deus não pergunta para Adão: o que é que você fez? Dios no le pregunta a Adán: ¿qué fue lo que hiciste? A pergunta de Deus para ele é diferente. La pregunta de Dios para él es distinta. Aonde você está? Dice: Adán, ¿dónde estabas? Qual a diferença entre uma pergunta e outra? ¿Cuál es la diferencia entre una pregunta y la otra? É que com a segunda, Es que con la segunda, Deus está dizendo: o problema não é o que você fez, cara. el problema, Dios está diciendo: no importa lo que hiciste, O problema é para onde o que você fez te levou, para longe de mim.
El problema es lo que hiciste, a dónde te llevó lejos de mí. E eu perdi você agora. Y yo te perdí ahora. Então nós precisamos entender Entonces nosotros necesitamos que o entender pecado trouxe uma ruptura no relacionamento de comunhão e intimidade com Deus. que el pecado trajo una ruptura entre la relación del hombre y Dios. Então a obra restauradora do Evangelho Entonces la obra sanadora, não restauradora é del só para a Evangelio gente escapar do inferno e conseguir ter perdão, no es solo para que escapemos del infierno y tengamos perdón, mas é para que a gente volte a ter comunhão e relacionamento pessoal com pero es Ele. para que volvamos a tener comunión y relación personal con E Él. Deus está nos chamando para o lugar do banquete da comunhão. Y Dios nos está llamando al lugar del banquete y comunión. Salmo 25:14 El Salmo 25:14 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. dice que la intimidad del Señor es para Nós aquellos que podemos lo ser temen. íntimos de Deus. Nosotros podemos ser íntimos de E há Dios. um chamado a esse banquete. Y hay un llamado a esa cena. O problema El problema são as desculpas. son nuestras excusas. Nenhuma dessas desculpas dadas Ninguna de esas excusas dadas retratam coisas ruins, negativas. hablan sobre cosas negativas o malas. Nenhuma delas são ilícitas. Ninguna de ellas Nem es ilícita, pecaminosas. ni siquiera pecaminosas. O primeiro diz: El primero dijo, eu comprei um campo. yo compré una hacienda. Ele está falando da aquisição de uma propriedade. Él hablaba sobre tener o adquirir una propiedad. Em mais de 30 anos de pastorado, En más de 30 años de pastorado, nunca vi alguém reclamar de ter comprado uma propriedade. nunca vi a alguien, nadie me reclamó de comprar un inmueble, un bien. Ô, pastor, aconteceu algo terrível. Pucha, nadie nunca me dijo, pucha, Consegui pastor, comprar minha casa própria. logré comprar mi casa propia. É assim que as pessoas dão a notícia? ¿Es así como las personas dan la noticia? Não. No, Lá no Brasil, por lo menos en Brasil, eles chegam assim: ellos llegan así, bênção de Deus, a bendición de Dios, resposta de oração, respuesta de oración, cumprimento de promessa. cumplimiento de las promesas, Comprei minha casa própria. compré mi propia casa. Todo mundo vem fazendo festa. Todo el mundo viene feliz y haciendo fiesta. A segunda desculpa: La segunda excusa, comprei 5 juntas de bois. compré 5 yuntas de bueyes. Numa época em que, para arar a terra, En una época que para arar la tierra, eles não tinham tratores. ellos no tenían tractores. 5 juntas de bois 5 yuntas de bueyes era um aumento significativo da produtividade. era un aumento de producción muy alto. Aumento da produtividade Y aumento de é productividad aumento de rendimento, dinheiro no bolso. es aumento de billuyo. Quem que vai reclamar disso? ¿Quién va a reclamar de eso? De la plata. De la plata. Billuyo. Bijuju, Billuyo. essa é nova para mim. Es más plata. Nós não estamos falando de algo que seja ruim. Nosotros no estamos hablando de algo que sea malo. Quando um crente vê os seus rendimentos aumentarem, Cuando un creyente ve que su rendimiento, su rendimiento, ganancia comienza a aumentar, eles normalmente vão dizer a mesma coisa. ellos generalmente van a decir la Bendición misma de cosa. Dios. Bendición de Dios. Resposta de oração, Respuesta de oración. cumprimento de promessa. Cumplimiento de promesa. O problema não está na coisa em si, El problema no está en la cosa en sí lo que está mas pasando, quando ela ocupa um lugar de importância pero cuando ella comienza a ocupar un lugar de importancia maior do que aquele que deveria ser mais importante. mayor que aquel que debería ser más importante, Então aquilo que não é errado em si, entonces aquello que no era equivocado en apariencia ele passou a ocupar um lugar errado na nossa vida de importância. comienza a ocupar un lugar equivocado en nuestra orden de importancia. Dá para entender a diferença? ¿Logran entender la A diferencia? terceira desculpa La tercera é excusa a que menos dá para falar mal. es la que menos se puede hablar mal. Casei-me Acabo de casarme e não posso ir. y no puedo ir. Casamento é ideia de Deus, El matrimonio es una idea de é Dios. plano de Deus. Es un plan de A Dios. melhor coisa que me aconteceu na vida depois de Jesus foi casar com a minha esposa. Es la mejor cosa que me sucedió en la vida después de Jesús fue casarme con mi esposa. Errado não é o casamento. No está mal el matrimonio. Errado é a escolha que alguns fazem de com quem casar. Equivocado está la elección que algunos hacen de con quién casarse Ou como conduzir esse matrimônio depois. o cómo conducen ese matrimonio después. Então não dá para dizer que aquilo em si é errado, Entonces no podemos decir que el matrimonio en sí está mal, mas nem o casamento, pero ningún matrimonio, o mais maravilhoso, por más maravilloso, sagrado aos olhos de Deus, sagrado ante los ojos de Dios, deveria ser mais importante do que Deus na nossa vida. debería ser más importante que Dios en nuestra vida. Então as distrações Entonces las distracciones não são coisas ruins, no son cosas malas, são coisas boas son cosas buenas que se tornaram demasiadamente importantes. que se volvieron demasiado importantes. Quando Deus falou comigo, Cuando Dios habló conmigo 16 anos atrás, hace 16 años atrás, meu filho era bem mais novo. mi hijo era mucho menor. Hoje ele está com 26 anos de idade. Hoy él tiene 26 años de edad.
chefe de família. es un jefe de Mas familia, na época era um garoto de 10 anos. pero en ese entonces tenía 10 años E fazia pouco tempo y hacía poco tiempo que eu tinha vivido uma experiência que estava bem fresca na minha memória. que yo había vivido una experiencia que estaba muy presente en mi memoria. Eu lembro do dia que eu cheguei em casa com um videogame novo para ele. Yo me acuerdo cuando llegué a la casa con un videojuego nuevo para él. Era algum dessa série do PlayStation, 2 ou 3. Era el PlayStation 2 o 3. E eu nunca vi ele fazer tanta festa na vida. Nunca vi que él haya hecho tanta fiesta en la vida. Ele se jogava no chão. Él se tiraba al piso. Simulava estar tendo uma convulsão Él de tanta simulaba que alegria. tenía una convulsión de tanta alegría. Ele levantava. Él Ele levantaba. agarrava as minhas bochechas. Él agarraba mis cachetes E ele ficava dizendo, você é o melhor pai do mundo. y me decía, sos el mejor padre del Ele saia mundo. correndo pela casa gritando, chacoalhando os braços. Y corría por toda la casa, Depois se movía jogava los no brazos chão de novo. y se volvía a tirar al E piso. me pegava de novo no rosto. Y me agarraba de los E saía cachetes. gritando, levantando Y as salía mãos. gritando, Eu levantando nunca las vi ele manos. fazer tanta festa com nenhum presente. Nunca lo vi tan feliz con un regalo. E o que eu mais queria Y lo que yo más quería era ver aquela alegria. Por isso eu dei o presente. era ver esa alegría. Por eso le di ese regalo. O problema El problema é que eu perdi meu filho pro presente que eu dei. es que yo perdí a mi hijo para el regalo que le di. Ele começou a se envolver tanto com aquele videogame Él estaba tan envuelto en el videojuego que eu já não tinha mais espaço na vida dele. que ya yo no tenía más espacio en su vida. Durante 17, 18 anos antes da pandemia, Durante 17 y 18 años antes de la pandemia, eu tive uma rotina de viajar 3 dias por semana. yo tenía una rutina de viajar 3 días por semana. Quinta, sexta e sábado. Jueves, viernes y sábado. Eu sempre procurei morar perto do aeroporto Siempre busqué vivir cerca de un aeropuerto para chegar logo. para poder llegar rápido. Então, quando chegava, Entonces cuando yo llegaba, avisava a minha esposa. le avisaba a mi O esposa avião aterrissou. que el avión aterrizó. Era o tempo dela sair de casa. Era el tiempo que ella salía de la Eu casa. pegava a mala. Yo agarraba mi maleta A gente se encontrava na saída do aeroporto. y nos encontrábamos en la salida del aeropuerto. E meus filhos sabiam. Y mis hijos sabían E mais uns 10 a 15 minutos eu estaria de volta, ela estaria de volta em casa com o pai. Y mis hijos sabían que más o menos entre 10 a 15 minutos ya estábamos de vuelta en la casa mamá y papá. Então aquilo virou uma rotina. Entonces eso se volvió una rutina. Ela avisava, tô indo buscar o papai no aeroporto. Ella avisaba, estoy yendo a recoger a papá del Quando eu aeropuerto. entrava pela porta da sala, Y cuando yo entraba por la puerta de la sala, os dois estavam me esperando. los dos ya me estaban E esperando. a gente fazia a festa da volta do papai. Y hacemos la fiesta por la vuelta de papá. E eu abraçava, beijava, brincava com eles. Y yo los abrazaba, besaba, jugaba con ellos. Mas depois do bendito videogame, Pero después del bendito videojuego, toda vez que eu voltava de viagem todas las veces que yo volvía del viaje e abria aquela porta, y abría esa puerta, estava só minha filha, a caçula. solo estaba mi hija, la menor. E eu brincava com ela. Y yo jugaba con ella. Então, daqui a pouco ela cansava, ia pro quarto. Y entonces cuando ella se cansaba y se iba a su cuarto, E eu chamava meu filho. yo llamaba a mi hijo. Cadê você? Le decía, hijo, ¿dónde estás? E ele dizia, já vai, só vou passar de fase. Y él me decía, ya voy, ahorita termino la fase. Teve uma época da minha vida. Hubo una época de mi Eu vida não podia mais ouvir essa frase, passar de fase. que ya yo no aguantaba escuchar esa frase, pasar de fase. Um dia alguém me pediu oração. Y un día alguien me pidió una oración. Pastor, o senhor pode orar por mim? Pastor, ¿usted puede orar por Eu falei, mí? claro, por quê? Claro, pero ¿por Não, porque qué? eu sinto que no ministério está na hora de passar de fase. Porque me dijo, yo siento que el ministerio está a la hora de pasar de fase. Eu olhei e falei, você quer que eu ore? Arruma outra frase. Y si querés que ore, cambia de frase. Ele não entendeu nada. Él no entendía. Mas eu estava com a gente lá no Brasil por aqui. Pero yo estaba ya, no aguantaba esa frase. Um dia eu quase joguei aquele videogame pela janela do quarto, que era do segundo andar. Un día casi tiré ese videojuego desde de la ventana del segundo piso. Então, há 16 anos atrás, Entonces hace 16 años atrás, Deus falou comigo. Dios habló conmigo. Você lembra da história do videogame? ¿Te recordás la historia del videojuego? Aquilo tinha no máximo 2 anos, se tivesse isso tudo. Eso había pasado máximo 2 Eu acho años. que talvez era 1. Quizás era 1 año. Então estava muito fácil de lembrar. Entonces me era muy fácil Era aquela recordar. lembrança que ainda tinha sentimentos. Era ese recuerdo que traía sentimientos. Falei, lembro do videogame. Y yo le dije, Señor, me acuerdo del videojuego. E o Senhor disse, vocês fazem a mesma coisa comigo o tempo Y el todo. Señor me dijo, ustedes hacen la misma cosa conmigo todo el tiempo. Coisas que vocês quiseram tanto, Las cosas que ustedes tanto quisieron, pediram tanto, pidieron tanto, esperaram tanto esperaron e tanto, fizeram tanta festa quando eu dei para vocês. hicieron tanta fiesta cuando yo se los di, Agora estão roubando vocês de mim. ahora me los quita de mí. E diz, alguns de vocês Y le digo a algunos de ustedes, cresceram na profissão. crecieron en su profesión Eu não tenho mais tempo para mim. y ya no tienen tiempo para mí. Hoje vocês cresceram em ganhar dinheiro.
Algunos de ustedes ya crecieron en ganar Prosperaron. dinero y ser prósperos, mas não tem mais tempo para mim. pero ya no tienen tiempo para mí. E diz, outros de vocês, Y dice, otros de ustedes, incluindo você, incluyéndote, cresceram no ministério crecieron en el ministerio, e já não têm o foco de me buscar. pero ya no tienen el enfoque de buscarme. Ele usou um exemplo que foi fácil de eu entender. Él usó un ejemplo que fue fácil para que yo entendiera. Distrações, em essência, não são coisas ruins. Distracciones ¿cómo? Essência Distracciones en esencia no son cosas malas. anos atrás, Años atrás nós tivemos o privilégio de receber na nossa igreja tuvimos el privilegio de recibir en nuestra iglesia alguém que eu chamo de um herói da fé contemporâneo. alguien que yo amo de héroe de la fe Eu contemporáneo. não sei se algum de vocês já ouviu falar do irmão Yun, um homem do céu. No sé si ustedes ya escucharon hablar sobre el hermano Jung, el hombre del cielo. ¿Ya escucharon hablar? Ele tem um testemunho extraordinário. Él tiene un testimonio increíble. Não sei quantas vezes ele foi preso e torturado por amor a Cristo. No sé cuántas veces ese hombre fue preso y torturado por amor a Cristo. Ele finalmente conseguiu fugir da China Él finalmente logró huir de China e conseguiu exílio na Alemanha. y logró exilio en Alemania. E hoje ele tem um ministério forte no mundo ocidental. Y hoy él tiene un ministerio bien fuerte en el mundo occidental. Então ele foi ao Brasil Entonces él fue a Brasil e a agência missionária que organizou isso levou em 7 ou 8 estados brasileiros. y la agencia misionera que organizó su venida lo llevó a como 7, 8 Me departamentos. pediram para organizar a ida dele lá no sul do Brasil. Y me pidieron que organizara su ida hasta el sur de Brasil. Então conseguimos um auditório para 4.000 pessoas. Entonces conseguimos un auditorio para 4.000 personas. Ele superlotou, ficou gente em pé e no chão. Había gente parada, estaba muy lleno, había gente parada y sentada al Todos piso. os auditórios com telão se encheram. Todos los auditorios que tenían grandes pantallas se llenaron. Tinha gente por lado de fora. Había gente del lado de afuera. Eu lembro quando nós chegamos, Me acuerdo cuando nosotros llegamos, ele ficou muito emocionado. él se puso muy emocionado. Falou, quanta gente adorando a Deus num lugar só. Él me dijo, wow, cuánta gente alabando a Dios en un solo lugar. Eu olhei para ele. Y yo lo miré. Falei, irmão Yun, já li seu livro? Y yo le dije, hermano Jung, ya yo leí tu O senhor libro. cuidou de mais de 1 milhão de crentes na China. Ya cuidaste más de 1 millón de cristianos en China. Não é possível que o senhor vai achar que 4, 5 mil pessoas seja muita gente. No es posible que 4 o 5 mil personas te parezca mucha gente. Ele falou, eu cuidei de mais de 1 milhão de pessoas Él me dijo, yo cuidé de más de 1 millón de personas de forma indireta. de forma indirecta. Muito dificilmente Muy difícilmente a gente podia reunir mais de 10 ou 12. podíamos reunir más de 10 o 12 personas. Eram reuniões secretas, Eran reuniones secretas. cantávamos baixinho e de forma silenciosa. Cantábamos despacio y de forma muy silenciosa. Ele diz, isso aqui Y él dijo, esto que estoy viendo faria a maioria dos crentes da minha nação chorar. haría a la mayoría de los cristianos de mi nación llorar. A liberdade que vocês têm. La libertad que ustedes E ele ficou tienen. emocionado, ele chorava falando aquilo. Y él estaba emocionado y lloraba diciéndome eso. Mas no dia seguinte, Pero en el día siguiente nós estávamos almoçando estábamos almorzando e ele para de comer. y él dejó de comer As lágrimas corriam. y las lágrimas comenzaron a caer. E ele olha para mim e diz, o inimigo de vocês, Y él me dijo, el enemigo de ustedes aqui no Ocidente, aquí en Occidente é pior do que o que nós enfrentávamos no Oriente. es peor que lo que enfrentamos en el Oriente. Ele estava falando em mandarim, chinês, Él estaba hablando en mandarín o chino e havia um intérprete. y había alguien que estaba traduciendo. Eu interrompi o intérprete. Yo lo interrumpí al Eu traductor falei, eu acho que você não entendeu ele, não está falando direito. y yo le dije, creo que no lo entendiste y creo que necesitas volverlo a traducir. Conheço a história dele. Yo conozco su historia. Eu sei a perseguição que ele passou. Yo sé la persecución que ese Ontem ele hombre estava pasó. feliz com a nossa liberdade. Ayer él estaba muy feliz con nuestra libertad. Agora você está me dizendo que ele está falando que o nosso inimigo é pior que o deles. Ahora me estás diciendo que él dijo que Conversa com nuestro ele, enemigo es peor que el de conversa com ele de ustedes. novo e vê se vocês estão se entendendo. Charla con él de nuevo y preguntarle si estás diciéndome realmente lo correcto. E eles se conversaram. Y ellos comenzaron a charlar. Ele falou, não, ele está dizendo que é exatamente isso que ele está te dizendo. Y él me dijo, no, es exactamente eso lo que él quiso decir. E ele vai te explicar por quê. Y él te va a explicar el por qué. Ele olha para mim Él me mira e diz, nosso inimigo, y él dijo, nuestro enemigo, perseguição, la persecución, sempre nos empurrou para mais perto de Deus. siempre nos empujó a estar más cerca de Dios. Quanto mais perseguidos éramos, Cuanto más perseguidos éramos, mais nós buscávamos a Deus. más buscábamos a Dios. Ele diz, o problema do inimigo de vocês Él dijo, el problema del enemigo de ustedes é que ele não tem cara de inimigo. es que él no tiene cara de enemigo. Ele diz,
o conforto do Ocidente, Y él dijo, el estar confortable en el occidente, as distrações do entretenimento, las distracciones del entretenimiento, desse mundo de abundância que vocês têm. de ese mundo de abundancia que ustedes Vocês tienen, se esquecem de Deus ustedes se olvidan de Dios e são empurrados para longe. y son empujados para lejos de Dios. Faz muito tempo que eu ouvi essa história. Hace mucho tiempo que yo escuché esa historia. É muito difícil eu falar nela sem me emocionar. Es muy difícil hablar de ella sin estar emocionado. Stanley Jones foi um missionário na Índia por cerca de 50 anos. Stanley Jones fue un misionario en India por más de 50 anos. 50 años. Metodista. Metodista. Ele enfrentou muita perseguição. Él enfrentó mucha Até persecución. hoje existe muita perseguição na Índia. Hasta hoy en India hay demasiada persecución. Mas imagina antigamente. Pero imagínense antiguamente. Mas ele fez uma afirmação. Pero él hizo una afirmación. Ele disse que o maior inimigo do cristianismo Él dijo, el mayor enemigo del cristianismo não é o anticristianismo, no es el a anticristianismo, perseguição. la persecución. Ele definia isso como subcristianismo. Él definía eso como el subcristianismo. Quando nós depreciamos o valor que ele deveria Es ter. cuando despreciamos el valor que el cristianismo debería tener. Ele diz, nós os perseguidos Y él decía, nosotros los perseguidos estamos perdendo menos do que vocês que não estamos são perdiendo perseguidos. menos que ustedes que no son perseguidos. Porque o maior inimigo é de vocês. Porque el mayor enemigo es el de ustedes. Isso me fez entender melhor o irmão Yun. Eso me hizo entender mejor al hermano Jung. Eu queria terminar chamando a sua atenção para o último texto bíblico. Y yo quería terminar llamando tu atención al último texto bíblico. Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, dos versos 38 del verso 38 até o 42. hasta el 42. O texto é conhecido, Es un texto conocido. fala de uma visita de Jesus em Betânia. Habla sobre una visita de Jesús en Betania. É aquele episódio envolvendo Maria e Marta. Es el episodio que habla sobre María y Marta. Mas há algo que a gente precisa enxergar aqui. Pero hay algo que nosotros necesitamos ver aquí. Então vamos ler direto no espanhol. Vamos a leer directo en el español, de 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Algo que ninguém pode negar sobre Marta. Algo que nadie puede negar sobre Marta Era a boa intenção dela de agradar a Jesus. era su buena intención de agradar a Jesús. Hospitalidade não era algo só cultural para os judeus, La hospitalidad no era algo simplemente cultural para judíos, era algo bíblico para eles. era algo bíblico para ellos. Você consegue imaginar o que seria receber Jesus em carne e osso na sua casa? ¿Usted logra imaginar lo que sería recibir a Jesús en carne y hueso adentro de tu casa? Que tipo de refeição você daria para ele? ¿Qué comida le darías? Normalmente, quando você quer honrar alguém, Generalmente cuando querés honrar a alguien, vai pensar na melhor refeição. logras pensar en la mejor comida. O que é que você faria para Jesus? Entonces, ¿qué le harías a Jesús? E Jesus Y Jesús não andava sozinho. no andaba solo, Tinha sempre uma tropa com ele. siempre tenía un pelotón con ellos. Era pelo menos Con él. mais 12 homens. Era por lo menos más Às vezes 12 estava hombres. acompanhado de um grupo maior ainda. A veces, en algunos casos, era acompañado hasta por más gente todavía. Então Marta está naquele desespero de poder fazer a coisa acontecer. Entonces Marta está desesperada tratando de hacer con que todo sucediera. E ela só tem uma ajuda, Y ella solo tiene una que é ayuda, a sua irmã Maria, que es su hermana María, que em vez de estar lá na cozinha, que en vez de estar con él en la cocina, estava sentada ouvindo Jesus ensinar. estaba sentada escuchando a Jesús hablar. Eu imagino Entonces yo imagino Marta passando pelas costas de Jesus Marta pasando por las espaldas de e Jesús fazendo sinal para a irmã. y diciéndole a su hermana, ven y ayúdame. Imagina Maria olhando para o lado, Imagino María pa un fingindo lado, que não é com ela. tratando de hacer con que no fuera Gente, con tem uma ella. dinâmica de família aqui. Hay una dinámica de familia aquí. Que é quando a Marta chega para Jesus Porque cuando Marta llega a Jesús e está na frente da irmã, y está delante de la e fala assim, hermana diz para ela que me ajude, y le dice, decile a ella que me é ayude, porque ela já tentou falar e não foi ouvida. es porque intentó y no la escuchó. É quase como quem diz, se o senhor falar, talvez ela ouça. Es como alguien que dice así, si vos le hablas,
va a suceder. E por que ela foi pedir ajuda de Jesus? ¿Y por qué ella fue a pedir ayuda de Jesús? Ela acreditava estar tão certa Porque ella creía que estaba tan correcta que ela achava que Jesus ficaria do lado dela. que ella creía que Jesús iba a estar de su lado. Ela nunca imaginou ouvir o que ouviu. Ella nunca imaginó escuchar lo que ella escuchó. Aliás, é interessante En realidad es interesante que no verso 41, porque en el verso 41 Jesus chama a Marta pelo nome duas vezes seguida. Marta, Marta. Jesús llama a Marta por su nombre 2 veces seguida. Marta, Marta. Isso vai acontecer apenas 7 vezes na Bíblia inteira. Eso sucede solamente 7 veces en toda la Biblia. E todas as vezes Y todas las veces que Deus chamou alguém pelo nome duas vezes seguida, que llamó a alguien por su nombre 2 veces seguidas, que vem na sequência o que ele vai tratar a seguir algum tipo de crise. que va a tratar a seguir algo con un tipo de crisis. Eu brinco que se Marta soubesse disso, já ia gelar a espinha dela só de ouvir Marta, Marta. Yo juego que si Marta supiera lo que Jesús le iba a decir, solamente cuando Jesús le dijera Marta, Marta, ya iba a quedar helada. Ele diz para ela: você anda inquieta Y él le dice a ella, estás afanada e te preocupa com muitas coisas. y turbada estás con muchas cosas. Mas basicamente o que ele está dizendo para ela? Pero básicamente, ¿qué es lo que él está diciendo? Verso 42. Versículo 42. Uma só coisa é necessária. Solo una cosa es necesaria. Diz no final das contas, Y dice en el final de todo, só tem uma coisa que realmente importa. solo hay una cosa que realmente importa. Quando o verso 40, En el verso 40, que diz que ela estava preocupada com muitos afazeres, en el verso 40 que dice que Marta estaba preocupada con muchos a quehaceres, palavra usada no original grego la palabra que es utilizada en el original griego é a palavra peripau. para quehaceres, Perispau. para quehaceres es peripau o perispau. Ela tanto significa Ella tanto significa estar muito ocupado e bastante atarefado, estar muy ocupado con muchas tareas, como ela também significa distração. como también ella significa distracción. Em muitas traduções bíblicas Y en muchas traducciones bíblicas optaram por essa tradução. optaron por esa Que traducción, ela estava distraída com muito serviço. que ella estaba distraída con muchos quehaceres. A intenção era boa. La intención era buena, Servir Jesus, trabalhar para Ele. servir a Jesús y trabajar para Él. Mas preste atenção. Pero ponga atención, Nem o serviço para Jesus ningún servicio a Jesús pode ser mais importante que o próprio Jesus. puede ser más importante que el propio Jesús. Jesus vai dizer para ela: Jesús viene a decirle a Marta, uma só coisa una sola cosa é necessária. es necesaria. A gente pensa nisso. Amigos, piensen en eso. O Criador do ser humano El creador del ser humano, está dizendo de tudo que você pode considerar importante na vida. de todo lo que puedes considerar importante en la vida, Tem uma coisa só. solo hay una cosa E o resto é resto. y lo demás es lo demás. O que é o mais importante? Lo que es más importante, Para que eu e você fomos criados? para que usted y yo fuimos creados, Para buscar a Deus. para buscar a Dios. Davi diz no Salmo 27: David dice en el Salmo 27, uma coisa pedi ao Senhor, una cosa pedí al Señor e a buscarei, y esa buscaré, que eu possa habitar no seu que santuário pueda habitar en su santuario todos os dias da minha vida todos los días de mi vida e contemplar a sua formosura. y contemplar su hermosura. Uma coisa. Una cosa. Que coisa é essa? ¿Qué cosa era? Estar na casa de Deus, Estar en la casa de Dios, apreciando e admirando a presença dele, admirando su hermosura, estudando no seu santo templo. estudiando en su santo templo. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3: El apóstol Pablo dice en Filipenses 3, tudo que antes era importante todo lo que antes era importante perdeu a importância, desvalorizou, perdió la importancia, quedó desvalorizado. quando eu entendi aquele que vale mais do que todas as coisas. Cuando yo entendí aquel que vale más que todas las cosas. E agora nós vemos Jesus falando a mesma coisa. Y ahora vemos a Jesús hablando la misma cosa. Marta, Marta, uma coisa só una sola cosa. realmente importa na sua vida. Una sola cosa importa en tu vida. Que coisa é essa? ¿Qué cosa es esa? Ele diz: Maria escolheu a boa parte. Y dice, María eligió la buena parte. Isso não vai ser tirado dela. Y eso no le será quitado. O que ele está dizendo? ¿Qué es lo que él está De diciendo? jeito nenhum Que de ninguna eu forma vou apoiar essa loucura e insanidade sua yo voy a apoyar tu locura y insanidad de dizer para sua irmã que o que você está fazendo é mais importante do que o que ela de está fazendo. decirle a tu hermana que lo que estás haciendo es más importante que lo que ella está Isso haciendo. que você está vendo na sua irmã Lo que ves en tu hermana é o mais importante. es más importante. O que está te roubando disso Lo que te está quitando de eso pode ser uma boa intenção de me agradar, puede ser una buena intención de agradarme, mas é uma distração. pero es una distracción.
Nós precisamos repensar a nossa vida. Necesitamos repensar en nuestra vida. Porque ela vai ficando cada vez mais agitada e acelerada. Porque cada vez ella es más movida y acelerada. Eu tenho visto até mesmo pastores e líderes Y yo he visto hasta pastores y líderes que entram num ritmo insano de ministério. que entran en un ritmo insano de ministerio, Mas não tem tempo para Deus. pero no tiene tiempo para Dios. E nós precisamos defender isso. Nosotros necesitamos defender eso. Eu viajo muito no Brasil. Yo viajo mucho por Brasil. Semana passada, La anterior semana, para falar à noite numa cidade do interior de um estado distante, para hablar en una noche en un departamento que era bien lejos, eu saí às 4:30 da manhã, salí a las 4:30 de la fui para o mañana, aeroporto, fui al aeropuerto, peguei um voo até a metade do Brasil, tomé un vuelo hasta la mitad de Brasil, fiz uma conexão, hice una conexión. fui lá para cima no Brasil, eu moro no sul, Yo vivo en el sur, estaba en el medio y subí en el mapa. então cheguei mais ou menos na hora do almoço, Entonces llegué a mi destino más o menos a la hora del almuerzo. aluguei um carro no aeroporto Alquilé un auto en el e aeropuerto gastei mais quase 4 horas dirigindo y manejando fueron casi 4 horas para chegar nessa cidade. para poder llegar a esa ciudad. Quando minha esposa soube que eu ia alugar o carro, Y cuando mi esposa supo que yo iba a alquilar el auto, ela falou: por que você não pede para alguém te buscar? ella dijo, ¿por qué no pedís que alguien te recoja? Você pode descansar, você pode dormir, Podés descansar, você não tem podés a dormir. preocupação da atenção com a direção, porque você vai estar cansado. No necesito estar preocupada por el manejar porque sé que vas a estar cansado. Isso foi semana passada. Eso fue la anterior semana. Falei para ela, falei: amor, Yo le dije, amor, no dia seguinte en el día eu siguiente vou para outra cidade yo voy a otra ciudad de carro. de auto. São mais quase 4 horas. Son casi otras 4 horas. E no terceiro dia Y en el tercer día eu vou de novo de carro para outra cidade. voy a seguir manejando en auto para otra São ciudad. mais quase 4 horas. Son casi también 4 horas. E aí eu vou devolver o carro e voltar de avião. Y ahí es donde yo voy a devolver el auto y volver en avión. Eu falei: o que não falta Lo que no falta é gente querendo me buscar. es gente que me quiera recoger. Eu falei: por que eu estou fazendo isso? Pero, ¿por qué estoy haciendo esto? Eu falei: eu quero defender minha privacidade com Deus. Porque quiero defender mi privacidad con Eu Dios. falei: eu vou garantir 4 horas de oração todos os dias. Yo voy a garantizar 4 horas de oración por día, Cansado ou não. cansado o sin Eu não cansar. posso deixar que aquilo que eu estou fazendo para Ele No puedo dejar que lo que yo estoy haciendo para Él me roube dele. me quite de Él. E de alguma forma, quando você está consciente disso, Y de alguna forma, mientras estás consciente de eso, você começa a batalhar para proteger esse tempo. comenzás a batallar, a pelear para proteger ese tiempo. No início do ano, En el inicio del año, eu fiquei 30 dias longe até da família. yo estuve 30 días lejos hasta de mi Nunca familia. tinha ficado tanto tempo longe da minha esposa. Nunca estuve tanto tiempo lejos de mi esposa, Mas como nunca antes, pero como nunca antes, eu tenho tentado proteger esse tempo. estoy intentando proteger ese tiempo. Eu não estou pregando contra o trabalho. No estoy predicando contra trabajar, Minha performance é alta. ni un buen rendimiento. Eu sou um hiperativo. Yo soy hiperactivo, Eu amo trabalhar. me encanta trabajar, Mas eu descobri, pero yo descubrí muitas vezes na minha vida, muchas veces en mi vida que isso também se torna uma distração e uma armadilha. que eso también se vuelve una distracción, una Armadilha. Uma trampa, una trampa. Então, se você conseguir Entonces, si logras que a performance seja apenas a consequência da paixão que la performance sea solamente una consecuencia de tu e pasión não um substituto, y no como un sustituto, aí está tudo bem. ahí está todo bien. Se não, Si no, algo tem que ser revisto. algo tiene que ser visto otra vez. Eu gostaria que a gente pudesse orar a respeito disso. Me encantaría que pudiéramos orar sobre eso. Quando o Senhor fala com o anjo da igreja de Éfeso, Cuando el Señor habla por el ángel de la iglesia de Éfeso, Ele não está falando de uma crise apenas, quando Ele diz você perdeu o primeiro amor. Él no está hablando simplemente de una crisis porque perdiste el primer amor. Ele está tratando isso como pecado. Él lo está tratando como un pecado. E diz, lembra de onde caíste. Y Él dice, recuérdate de dónde caíste. É uma queda espiritual. Es una caída Ele espiritual. diz, arrependa-se. Y te dice, arrepiéntete. Ele não ia chamar o arrependimento se fosse só uma crise espiritual. Él no iba a llamar al arrepentimiento si fuera simplemente una crisis espiritual. Se o maior mandamento Si el mayor é mandamiento amar a Deus de todo o coração, es amar a Dios de todo e corazón, nós estamos amando, mas não de todo o coração, y nosotros no estamos amando de todo corazón, então estamos quebrando o mandamento. entonces estamos rompiendo el mandamiento. Qual a definição bíblica de pecado? ¿Cuál es la definición bíblica sobre pecado? 1 de João 3,4 Primera de Juan 3:4 diz que o pecado é a transgressão da lei. dice que el pecado es la transgresión de la ley. Então, se não cumprimos nem o primeiro, Si nosotros no cumplimos ni el primero, como é que nós vamos dizer que isso é só uma crise? ¿cómo vamos a decir que eso es solo una crisis?
Mas a forma como Deus aborda Pero la forma como Dios trata el tema não é de cobrança. no es cobrando. Ele não joga na cara do anjo da igreja dizendo: por que é que você não está cumprindo nem o primeiro mandamento? Él no tira la cara del ángel y dice, ¿por qué es lo que no estás cumpliendo? Ele não apela para o senso de obrigação. Él no está yendo por el lado de la obligación. Porque ele não quer que nós o amemos só com senso de obrigação. Porque Él no quiere que nosotros lo amemos solo por obligación. Assim como minha esposa espera o mesmo de mim. Así como mi esposa espera lo mismo de mí. Então para que Deus apela? Entonces, ¿por qué lado está yendo Dios? Lembra de onde caíste. Recuérdate de dónde caíste. Lembra. Recuerda. E diz: se você lembrar Y Él dice, si te recordás que o que nós já tivemos que lo que nosotros ya tenemos era melhor do que como está hoje, era mejor que lo que está hoy, provavelmente probablemente você vai ter saudade e o desejo de recuperar isso. vas a extrañarlo y tener el deseo de recuperarlo. Deus apela para o senso de prazer. Dios entra por el sentido del placer. E diz: e se você lembrar, Y Él dice, si te recordás, volta à prática das primeiras obras. vuelve a la práctica de las primeras obras. Eu não vim aqui hoje te apontar o dedo, Yo no vine hoy aquí a apuntarte el dedo, nem jogar pedra em você. ni tirarte una piedra. Eu vim contar a história de uma correção Yo vine a contarles la historia de una corrección que começou 16 anos atrás que comenzó hace 16 años atrás e vem crescendo e crescendo y viene creciendo y e creciendo sendo trabalhado cada vez mais na minha vida, y viene siendo trabajado cada vez más en mi vida, na esperança de que isso te ajude. en la esperanza de que eso te pueda ayudar. Eu tenho entrado em um lugar de deleite em Deus que eu nunca imaginei ser possível. Yo estoy entrando en un lugar de deleite al Señor en que yo nunca hubiera imaginado, Tanto de amá-lo como de desfrutar dele. tanto de amarlo como de disfrutar del Señor. Ele começou a ocupar um lugar de tamanha importância Él comenzó a ocupar un lugar de tamaña importancia e o resto literalmente desvalorizou. que realmente todo lo demás perdió su valor. Ano passado eu tive uma experiência. El año pasado yo tuve una experiencia. Deus entrou no meu quarto. Dios entró en mi cuarto. Nunca senti a presença de Deus na minha vida como naquele dia. Nunca sentí la presencia de Dios en mi vida como lo sentí en aquel Eu día. nunca senti tanto prazer, tanto deleite na minha vida. Nunca sentí tanto placer y deleite en mi vida. Mas minha esposa percebeu, Pero mi esposa percibió, naquele mesmo mês, y en ese mismo mes, depois dessa experiência que eu já tinha contado para ela, después de esa experiencia que ya yo le había contado, ela olhou para mim e falou: você está em crise. ella me miró y me dijo, ¿estás en crisis? Eu falei: eu estou. Yo le dije, estoy. Estava com 50 anos de idade, Yo estaba con 50 años de edad, foi a crise dos 50. fue la crisis de los 50, Eu falei: não, y yo le dije, no, nós estamos vivendo o melhor momento da nossa vida. no, estamos viviendo el mejor momento de nuestra vida. Nosso casamento, Nuestro matrimonio, nossos filhos casados, nuestros hijos amando e casados, servindo a Jesus, amando y sirviendo a Jesús. a igreja crescendo e frutificando como nunca antes. La iglesia está creciendo y dando frutos como nunca antes. Tudo é a melhor fase. Todo estamos en la mejor etapa. Ela falou: qual é a crise? Y ella me dijo, ¿cuál es la crisis? Eu falei para ela: nós passamos tantos anos da nossa vida Y yo le dije, nosotros pasamos tantos años de nuestra vida querendo tanta coisa que a gente não podia. queriendo tantas cosas que nosotros no podíamos. Ela falou: é verdade. Y ella me dijo, es verdad. Eu falei: mas nos últimos anos Y yo le dije, pero en los últimos años nós estamos vivendo a colheita de uma semeadura de uma vida inteira, estamos viviendo la cosecha de toda una vida em todas as áreas, en todas las áreas, até na material e financeira. hasta en la material y financiera. Eu falei para ela: agora que a gente pode, Y yo le dije, ahora que nosotros podemos, eu não quero mais. ya no las quiero. Ela falou: mas isso deve ser um bom sinal de maturidade. Y ella me dijo, creo que eso es una buena señal de madurez. Eu falei: eu também espero, porque senão vai ser autossabotagem. Y yo le dije, también espero porque si no, creo que me estoy saboteando. Eu falei: mas a pergunta não é essa. Pero yo le dije, creo que la pregunta no es esa. A pergunta que eu tenho feito: La pregunta que yo he hecho por que nós perdemos tanto tempo fue ¿por qué perdimos tanto tiempo querendo tanto essas coisas? queriendo tanto esas cosas? Se o que mais pode nos preencher é Ele. Si lo que más nos puede rellenar es Él. E Ele estava ali à disposição o tempo todo. Y Él estuvo todo el tiempo a disposición. Por que eu levei 50 anos ¿Por qué yo tardé 50 años para entender isso? para entenderlo?
Há um grande movimento de Deus acontecendo na Terra. Hay un gran movimiento de Dios sucediendo en la tierra. Você sabe qual é o próximo grande evento no calendário de Deus? ¿Sabes cuál es el próximo gran evento en el calendario de Dios? É um casamento. Es un matrimonio. É a vinda do noivo Es la venida del novio para a sua noiva. para su novia. Então preste atenção. Entonces ponga atención. Faz sentido para você ¿Tiene sentido para ti que uma das mensagens mais importantes do tempo do fim que uno de los mensajes más importantes de los últimos tiempos seja restaurar o amor da noiva por ele? sea restaurar el amor de la novia por él? Se o maior evento é o casamento, Si el mayor evento es la boda, para mim faz todo sentido. para mí tiene todo sentido. E quando você relaciona isso com o primeiro amor, nem se fale. Y Com o cuando primeiro mandamento. y cuando lo relacionas con el primer mandamiento, ni qué decirse. A minha reação naquele dia lá em 2008, Mi reacción ese día, allá en el 2008, de falar para Deus, se isso não está bom para você, quanto é que vai estar? de decirle a Dios, Señor, si esto no está bien para ti, É como se ¿qué ele es lo que va a fosse, estar? é como se ele fosse exigente demais. Es como si él fuera muy exigente. E aquele dia ele falou, você não está entendendo. Y él me dijo, no lo estás entendiendo. Se você entendesse o quanto eu lhe amo, Si entendieras lo mucho que te amo, o quanto eu lhe desejo, lo mucho que te o deseo, quanto eu quero estar com você, lo mucho que quiero estar o contigo, quanto você será enriquecido se me priorizar. lo mucho que serás enriquecido si me priorizas, Você não entenderia isso como exigência. no lo verías como una exigencia, Teria isso como um grande interesse por você. lo verías como un gran interés mío por ti. Agora, quando eu paro para pensar Y entonces cuando yo me pongo a pensar que o Deus eterno, que el Dios eterno, criador e sustentador de todas as coisas, creador y sustentador de todas las cosas, está esperando que a gente dê um pouco de tempo para ele. está esperando simplemente que le demos un poco de tiempo. O que é que isso significa? ¿Qué es lo que eso significa? Deus não é carente? Dios no tiene falta de amor. Ele não está implorando por atenção? Dios no está implorando por tu atención. Ele é completo e absoluto em si mesmo? Él es completo y absoluto en sí mismo. No mesmo texto que Paulo diz que Deus criou toda a humanidade para buscá-lo, En el mismo texto que Pablo dijo que Dios creó a la humanidad para buscarlo, ele diz que Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de coisa alguma. dice que Dios no es servido por manos humanas como si Él necesitara algo. Ele não precisa de nada que eu e você possamos oferecer. Dios no necesita nada que nosotros podamos ofrecerle. Não é a necessidade dele, No es su necesidad, é a nossa. es nuestra. Jamais seremos preenchidos Jamás seremos llenados com nenhuma outra coisa con ninguna otra cosa a não ser ele. a no ser Él. Quando você entende Cuando usted entiende isso não como exigência, y lo ve no como exigencia, mas como uma decisão amorosa da parte dele, pero como una decisión amorosa de parte de Él, então faz todo sentido. entonces tiene todo sentido. A frase de Wesley que nós falamos antes. La frase de Wesley que hemos hablado antes, E não se admita no coração de lo que no se admite en el corazón, outro desejo ou propósito, otro deseo o propósito, cujo objeto supremo cuyo objeto supremo não seja ele. no sea Él. Pai, nós te agradecemos a sua palavra. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te pedimos que possamos sair daqui não apenas com informação. Te pedimos que salgamos de acá no solo con información. Sabemos que temos material para pensar e processar, Sabemos que tenemos contenido para pensar y analizar, mas nós te pedimos mais do que isso. pero hoy te pedimos más que eso. Nós oramos por despertamento espiritual. Nosotros oramos por un despertar espiritual. Abre os nossos olhos, Abre nuestros ojos. ajuda-nos a entender Ayúdanos a entender que uma só coisa é necessária. que una sola cosa es necesaria. Uma só. Solo una. Que possamos nos entregar a ela, Que possamos entregarnos a ella. não com senso de obrigação, No por obligación, mas com senso de prazer. pero con el sentido de placer. Estende a tua mão sobre nós. Extiende tu mano sobre nosotros. Envolve-nos com a doçura da tua presença hoje. Envuélvenos con la dulzura de tu presencia hoy.
e desperta os nossos corações. y despierta nuestros corazones. Nós clamamos em nome de Jesus. Clamamos en el nombre de Jesús. Que aquilo que o Senhor começou aqui e agora Que lo que comenzaste hoy, aquí y ahora, não termine ao final dessa reunião. no termine en el final de esta reunión. Nós oramos não apenas que continue, Oramos no solo porque siga, nós oramos que cresça, oramos para que crezca e que cumpra o seu pleno propósito. y que cumpla su pleno propósito. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús.